Eu segurava o megafone com as duas mãos tremendo, a fumaça ainda subindo da viela. O cheiro de pólvora queimado, misturado com o suor frio que descia pela minha testa. Ao meu redor, 5 jovens armados me olhavam em silêncio, uns com ódio, outros com os olhos marejados. Um deles tinha no máximo 16 anos. Eu sabia que se eu errasse uma palavra, se minha voz falhasse naquele segundo, tudo estaria perdido. Então abri a boca e disse a única coisa que ainda fazia sentido no meio daquele inferno. Arrependei-vos. Jesus ainda quer vocês. E o que aconteceu depois? Mudou o alemão para sempre. Meu nome é Daniel Souza. Tenho 41 anos. Sou pastor e educador comunitário aqui no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Nasci e cresci nessas vielas. Vi amigos virarem pó antes dos 15. Quase entrei para o movimento aos 14, até que um missionário me pegou pela gola da camisa e me disse: "Você vale mais do que isso, moleque." Hoje eu pastoreio uma igreja pequena, com teto de zinco e banco de madeira doado, mas que lota todo domingo. Minha esposa Raquel está comigo há 19 anos. Tenho 3 filhos. Lucas, de 19, que manja tudo de tecnologia. Esther, de 14, que sonha ser veterinária. E Miguel, de 10, que ainda acredita que o mundo pode ser bom. Eu luto todo dia para que eles cresçam sem se contaminar com o veneno que quase me matou. E luto para que outros jovens não tenham o fim que eu quase tive. O que vou contar agora é real. Aconteceu nas últimas semanas, depois de uma operação que ceifou vidas demais e deixou mães de joelhos na rua. É a história de como Deus entrou no meio do fogo cruzado, de como jovens largaram armas aos meus pés, de como uma menina de 18 anos, chamada Sandra, encontrou coragem para deixar o inferno que aprendia, e de como eu aprendi que, mesmo quando tudo parece acabado, ainda dá tempo, sempre dá tempo. Mas antes de continuarmos, eu quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos contar esta história a mais pessoas ao redor do mundo. Quem sabe alguém está passando por isso agora mesmo e precisa de um alerta de Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem. Porque o que você vai ouvir agora pode salvar uma vida, pode ser a sua, pode ser a de alguém que você ama. Tudo começou numa quarta-feira de março, dia de culto de doutrina. O salão estava cheio, as crianças correndo no pátio, o ventilador velho fazendo aquele barulho de rolamento gasto. Eu estava no púlpito revisando o sermão, quando Zé Carlos, meu diácono, entrou pela porta lateral com o rosto cinza. Ele se aproximou, abaixou a voz e disse apenas 4 palavras que gelaram meu sangue. "Pastor, o rato tá vindo." O rato não era o pior. Esse era o problema. Ele não batia em criança na frente da mãe, não estuprava, não queimava vivo. Ele era pragmático, frio, calculista, o tipo de homem que sorri enquanto aperta sua mão e já está contando quantos dentes vai te arrancar se você pisar na linha dele. Tinha 26 anos, mas os olhos dele pareciam ter 80. Olhos de quem já viu tudo e decidiu que nada mais importa, exceto poder e respeito. E respeito, no alemão, se mede em medo. Zé Carlos ficou parado na porta lateral da igreja, o suor descendo pela testa, apesar do ventinho fresco que entrava pela... Eu larguei a Bíblia em cima do púlpito e desci os 3 degraus de madeira que rangem sempre no mesmo lugar. As crianças ainda corriam lá. Raquel estava na cozinha da igreja, preparando o lanche para depois do culto, aquele bolo simples de fubá que ela faz com as sobras da... Esther ajudava a cortar. Miguel brincava de carrinho no chão. Tudo normal, tudo em paz, por enquanto. Cheguei perto do Zé Carlos e coloquei a mão no ombro dele. Ele estava tenso como corda de violão esticada demais. "O que ele quer?" perguntei baixo. Zé olhou para o chão, engoliu seco e respondeu: "Não sei, mas veio com 3. E tá sorrindo." Eu conhecia aquele sorriso. Era o sorriso de quem já decidiu o que vai fazer. Só falta escolher como. Respirei fundo, pedi a Deus uma palavra e caminhei até a porta da frente. O rato estava encostado na mureta da pracinha em frente à igreja, de boné da Nike, camisa de time, cordão grosso no pescoço e uma pistola 9mm enfiada na cintura por cima da calça, bem visível. Não era para esconder, era para lembrar. Do lado dele, 2 moleques de no máximo 18 anos, magros, olho arregalado, dedo no gatilho de fuzis que pareciam pesar mais que ele. Eu saí da igreja, caminhei devagar, parei a uns 3 metros de distância. Não muito perto para não parecer submissão, não muito longe para não parecer medo. "E aí, pastor?" ele disse com aquele sorriso que não chegava nos olhos. "Culto cheio hoje, hein? Tá crescendo a igreja."
Eu não respondi. Só esperei. Ele deu 2 passos na minha direção, tirou um envelope amassado do bolso e esticou na minha frente. Trouxe uma contribuição. 5.000. Pra obra, pra reforma, sei lá. Vocês decidem. Eu olhei pro envelope. Não peguei. Ele continuou. Só queria tirar uma foto. Pra rede social. Mostra que a gente ajuda a comunidade, entendeu? Fortalece a imagem. Ali estava o gatilho, a armadilha. Se eu pegasse aquele dinheiro e deixasse ele postar a foto, a igreja viraria a propriedade moral dele. Toda vez que eu pregasse sobre justiça, sobre não roubar, sobre não matar, ele ia lembrar: mas você pegou meu dinheiro, pastor. E a partir dali, cada decisão que eu tomasse teria que passar pelo crivo dele. Cada jovem que eu tentasse tirar da vida do crime, ele ia bloquear. Cada culto, cada evento, cada ação social teria a digital dele. Eu ia virar pastor de fachada, fantoche gospel, servo de 2 senhores. E eu sabia, no fundo da alma, que se eu aceitasse aquilo, Deus ia cuspir a igreja da boca dele. Não, obrigado, eu disse, a voz firme, mas educada. A gente não precisa. O sorriso dele congelou. Os 2 moleques ajeitaram os fuzis. O silêncio ficou pesado. Ele guardou o envelope devagar, olhou para mim de cima a baixo e deu aquele risinho curto de quem acabou de marcar o nome de alguém na lista. Não precisa? Ele repetiu. Igreja cheia, teto furado, banco quebrado, e não precisa? Eu engoli seco, mas não desviei o olhar. Deus provê do jeito dele, sem compromisso. Ele assentiu, mastigando as palavras. Entendi. Sem compromisso. Beleza, pastor. Beleza. Ele deu as costas, os moleques o seguiram, e antes de virar a esquina, ele gritou sem olhar para trás: mas às vezes, pastor, compromisso é o que mantém a gente vivo. E sumiu na viela. Voltei para dentro da igreja com as pernas bambas. Zé Carlos me olhou, esperando alguma instrução. Eu não tinha. Só tinha a certeza de que algo muito ruim estava vindo. Raquel apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. Ela me conhece há quase 20 anos. Leu tudo no meu rosto. Veio perto, segurou minha mão e perguntou baixinho: foi ruim? Eu só balancei a cabeça. Ela apertou minha mão com força e disse: então a gente ora. E foi o que fizemos. Ali mesmo, em pé, no meio do salão vazio, enquanto o ventilador velho roncava e as crianças riam lá fora, sem saber que o chão debaixo dos nossos pés tinha acabado de rachar. 2 horas depois, durante o culto, eu preguei sobre Neemias, reconstruindo o muro, sobre inimigos que tentam parar a obra de Deus, sobre não negociar com quem quer destruir o que é santo. E no final, antes de encerrar, eu disse alto, para todo mundo ouvir, para quem estivesse escutando de fora: esta casa pertence a Deus, e só a Deus. As pessoas amenharam. Raquel fechou os olhos e sussurrou uma oração. Zé Carlos ficou de pé perto da porta, vigiando. E lá fora, eu sabia, alguém estava anotando cada palavra que eu disse. Quando apaguei as luzes da igreja naquela noite e tranquei o portão enferrujado, eu vi a primeira pichação na parede lateral. Tinta vermelha, letras grandes, mal feitas. Respeita quem manda. Raquel estava do meu lado. Ela apertou meu braço e não disse nada. Não precisava. A guerra tinha começado, e eu sabia que não ia ser rápida, não ia ser fácil, e talvez eu não sobrevivesse a ela, mas ainda dava tempo de voltar atrás? Não, não dava mais. Acordei no dia seguinte com o peso de uma bigorna no peito. Raquel já estava de pé, preparando café, e pelo barulho da panela batendo na pia eu sabia que ela também não tinha dormido direito. Miguel entrou no quarto pulando, pedindo para eu jogar bola com ele antes da escola. Esther passou direto para o banheiro, fone no ouvido. Esse jeito adolescente de fingir que o mundo não existe antes das 8 da manhã. Lucas já tinha saído cedo para fazer um freelance de edição de vídeo para uma loja do centro. Tudo normal, tudo rotina. Mas eu sabia que nada era mais normal. Tomei banho frio porque o chuveiro estava quebrado de novo, vesti a camisa de sempre, a calça jeans desbotada, e saí para dar uma volta pela comunidade antes de abrir a igreja para o atendimento da manhã. Passei pela padaria do seu Valdir, acenei. Ele acenou de volta, mas com aquele olhar de quem sabe de alguma coisa e não vai falar. Passei pela banca do Jorginho, comprei uma bala de hortelã, ele me deu o troco e desviou o olho. Na esquina da Rua da Paz, 3 moleques que sempre me cumprimentavam atravessaram para o outro lado da rua. E foi aí que eu entendi. A palavra tinha se espalhado. Eu tinha dito não para o rato. E no alemão, dizer não para quem manda é assinar atestado de morte social, ou morte real. Cheguei na igreja e a pichação ainda estava lá, vermelha, gritante. Respeita quem manda. Zé Carlos já estava na porta com um balde de cal e uma brocha na mão.
Ele olhou para mim e disse: "Vou cobrir, pastor." Eu balancei a cabeça. "Deixa. Quero que todo mundo veja. Quero que saibam o que a gente enfrenta." Ele guardou a brocha, mas deixou o balde ali, encostado no muro. Caso eu mudasse de ideia, entramos juntos. O salão estava vazio, as cadeiras ainda organizadas do culto de ontem, o púlpito no lugar, a Bíblia aberta em Neemias, capítulo 4. Eu sentei no primeiro banco e fiquei ali, só olhando para frente, sem orar, sem falar, só respirando. Zé Carlos sentou do meu lado. Ficou em silêncio por uns 5 minutos, até que ele falou, a voz baixa, rouca: "Pastor, eu conheço esses caras desde moleque. O rato não vai deixar barato. Ele vai apertar. E vai apertar onde dói. Eu sabia disso. Mas o que eu não sabia é que ia doer tão rápido." Naquela tarde, Zé Carlos foi abordado na saída do mercadinho. 2 moleques armados encostaram ele na parede, sem bater, sem ameaçar diretamente. Só botaram o cano do fuzil na altura do peito dele e disseram: "Manda teu pastor parar de falar besteira no microfone. Aqui tem dono." Zé não respondeu. Só acenou com a cabeça e saiu andando devagar, tentando não correr, porque correr é sinal de medo, e medo atrai lobo. Ele veio direto para a igreja, suando frio, mão tremendo, e me contou tudo. Eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: terror. Zé Carlos já foi viciado em crack, já dormiu na rua, já tomou tiro de raspão em assalto que deu errado antes de se converter. Mas agora, pela primeira vez em 15 anos, ele estava com medo de morrer. E eu senti raiva, raiva mesmo. Não aquela raiva santa que Jesus teve quando expulsou os vendilhões do templo. Era raiva humana, raiva de impotência, raiva de ver um homem que renasceu em Cristo ser humilhado por moleques que mal sabem escrever o próprio nome. Raiva de viver num lugar onde bandido manda mais que Deus. E por um segundo, só por um segundo, eu pensei: será que vale a pena? Será que eu não devia pegar minha família e sair daqui? Ir para outra cidade? Começar de novo, longe dessa guerra? E no exato momento em que esse pensamento passou pela minha cabeça, Miguel entrou correndo pela porta da igreja, chorando, agarrado na mochila. Raquel veio logo atrás, o rosto pálido. Miguel se jogou no meu colo e soluçou: "Pai, o Juninho disse que você vai morrer. Disse que todo mundo tá falando. É verdade?" Eu gelei. Juninho era filho de um soldado do tráfico. Estudava na mesma escola que Miguel. Brincavam juntos. Até ontem eram amigos. Segurei meu filho pelo rosto, limpei as lágrimas dele e menti. Menti olhando nos olhos dele. "Não, filho, ninguém vai morrer. Papai tá bem. Juninho tá confundindo as coisas." Mas Raquel me olhou por cima da cabeça do Miguel, e nos olhos dela, eu vi a pergunta que ela não fez em voz alta. E se for verdade? Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, eu e Raquel ficamos sentados na cozinha, a luz fraca da lâmpada velha piscando no teto. Ela segurou minha mão em cima da mesa e perguntou: "Daniel, a gente consegue sustentar isso? Financeiramente? Emocionalmente? Espiritualmente?" Eu não sabia. Eu queria dizer que sim. Queria ser o pastor forte, o homem de fé inabalável, o Neemias da favela. Mas eu estava cansado, estava com medo e estava começando a duvidar se Deus realmente estava no controle ou se ele tinha me largado sozinho no meio do fogo cruzado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado de olhos abertos, ouvindo Raquel respirar do lado, ouvindo o barulho dos carros de som do tráfico passando na rua, anunciando o toque de recolher. E no silêncio da madrugada, uma lembrança antiga subiu na minha garganta como bile. Eu tinha 14 anos. Meu primo mais velho, o Fabinho, tinha acabado de levar um tiro na cabeça por dever R$ 50 de pó. Eu vi o corpo dele estendido na viela, a mãe dele gritando. A polícia nem desceu para recolher. E naquele dia, um gerente me ofereceu um lugar na boca. Me disse que eu era esperto, que tinha futuro, que podia ganhar dinheiro fácil. E eu quase aceitei. Quase. Se não fosse o missionário Antônio, aquele velho magrelo de óculos fundo de garrafa, que me pegou pela gola e me arrastou para a igreja dele, eu teria aceitado. E hoje eu estaria morto, ou preso, ou seria eu no lugar do rato. E agora, 27 anos depois, eu estava de novo no mesmo beco. Só que dessa vez, não era eu que estava em risco. Era minha família, eram meus filhos, era a igreja que Deus me deu para cuidar. E eu não sabia se tinha forças para aguentar. Levantei da cama, fui até a sala, me ajoelhei no chão frio e comecei a orar. Mas não saiu oração bonita. Saiu grito abafado. Saiu choro de homem que não chora mais faz tempo. Saiu dúvida, medo, vergonha. Deus, eu não sei se consigo. Eu não sei se sou forte o suficiente.
Eu não sei se vale a pena. E Deus não respondeu. Pelo menos não naquela hora. Só ficou o silêncio. E o barulho distante de tiro lá do alto do morro. Raquel apareceu na porta da sala, descalça, de camisola, o cabelo solto. Ela não disse nada. Só veio, se ajoelhou do meu lado e orou baixinho. Senhor, segura meu marido, porque se ele cair, a gente cai junto. E aquilo me quebrou. E ao mesmo tempo, me levantou. No dia seguinte, eu ia abrir a igreja de novo, ia pregar de novo, ia olhar nos olhos dos jovens e dizer de novo que Jesus salva. Mas antes disso, ia ter que decidir. Eu era pastor de verdade? Ou era só mais um homem com medo disfarçado de fé? E se eu dissesse que a resposta dessa pergunta só veio depois que vi minha filha Esther presa num tiroteio no meio da rua? Esther saiu da escola numa quinta-feira, 3:30 da tarde, mochila nas costas, fone no ouvido, do jeito que toda menina de 14 anos sai. Ela estava a 2 quarteirões de casa quando o primeiro tiro estourou. Não foi aviso, não foi rajada para cima, foi tiro de guerra, cruzado, de cima para baixo e de baixo para cima. Operação surpresa da polícia encontrou resistência, e o alemão inteiro virou zona de combate em menos de 30 segundos. Eu estava na igreja organizando as cadeiras para o culto da noite quando ouvi o barulho. Meu corpo inteiro congelou. Eu conheço cada tipo de tiro que ecoa nessas vielas. Esse era calibre grosso, fuzil, muito fuzil. Peguei o celular, disquei para Esther. Chamou, chamou, chamou. Nada. Caixa postal. Liguei para Raquel. Ela atendeu no primeiro toque, a voz já trêmula. Daniel, a Esther não chegou. Meu estômago despencou. Eu vou buscar, eu disse. Não sai de casa. Tranca tudo. Eu vou. Saí correndo pela viela, o coração batendo na garganta, as pernas bambas. Passei por gente correndo na direção contrária, mães gritando o nome de filho, comerciante fechando porta de aço com pressa. O tiroteio ficava mais perto, mais alto, mais real. Virei a esquina da escola e vi a rua vazia, cadeiras de bar tombadas, mochila de criança no chão, chinelo largado, mas nenhuma Esther. Gritei o nome dela. Uma vez, 2, 3, nada. Só o eco do tiro e o barulho do helicóptero começando a roncar lá. Foi quando eu vi a mochila azul com listras brancas, estampinha de gatinho que ela grudou no bolso largada na calçada, a uns 20 metros de onde eu estava, do outro lado da rua, bem na linha de fogo. Eu dei 2 passos e uma rajada de fuzil acertou o poste de luz na minha frente. Faíscas, vidro estilhaçado. Eu me joguei no chão, cobri a cabeça e foi aí que eu ouvi, bem baixinho, quase um sussurro sufocado. Pai. Levantei a cabeça e vi Esther encolhida atrás de um muro baixo de blocos, do outro lado da rua, uns 10 metros para a esquerda. Ela estava deitada de lado, abraçada com os próprios joelhos, os olhos arregalados, congelada de pavor. Ela me viu, eu vi ela, e entre nós, uma linha imaginária de morte. Se ela levantasse, levava tiro. Se eu atravessasse, levava tiro. Se a gente ficasse ali, o tiroteio podia durar horas ou minutos. Não tinha como saber. Esther, fica aí. Não levanta. Pai tá aqui. Eu falei alto, mas firme, tentando passar segurança que eu não tinha. Ela acenou com a cabeça, lágrimas descendo pelo rosto. Fiquei ali, deitado na calçada suja, vendo minha filha a 10 metros de distância, sem poder fazer nada. E foi nesse momento, nesse exato segundo de impotência total, que o fantasma voltou. A voz na minha cabeça, fria, cruel, verdadeira. Você trouxe seus filhos pro inferno. Você podia ter saído, podia ter ido para outra cidade, mas você quis ser herói, quis ser mártir. E agora sua filha vai morrer por causa da sua teimosia. Fechei os olhos, apertei os dentes e orei a oração mais desesperada da minha vida. Deus, eu não tô pedindo para tu me livrar. Eu tô pedindo para tu livrar ela. Tira ela daqui viva. Por favor, eu faço o que tu quiser. Eu saio, eu fico, eu morro, mas tira minha filha daqui viva. E de repente, como se alguém tivesse dado um comando invisível, o tiroteio parou. Silêncio. Aquele silêncio tenso que vem depois da guerra. Helicóptero ainda rondando. Sirene longe, mas sem tiro. Esther, vem, agora. Ela levantou, cambaleando, e correu. Correu torto, tropeçando, a mochila esquecida para trás. Eu me levantei e corri também. A gente se encontrou no meio da rua e eu agarrei ela com tanta força que ela soltou um gemido abafado. Senti o corpo dela tremendo inteiro, o cheiro de suor frio, o coração acelerado batendo contra o meu peito. Pai, eu achei que ia morrer, ela sussurrou. Eu sei, filha, eu sei, mas não morreu. Tá viva.
Tá aqui. A gente ficou ali, abraçado no meio da rua vazia, enquanto fumaça subia de algum lugar perto e o cachorro do seu Valdir latia sem parar. Chegamos em casa e Raquel estava de joelhos na sala, a Bíblia aberta no chão, as mãos suadas apertadas uma na outra. Quando viu Esther, ela levantou, correu, agarrou a menina e desabou em choro. Miguel saiu do quarto, os olhos vermelhos, e abraçou as duas. Lucas apareceu na porta. Ele tinha voltado correndo do centro quando soube do tiroteio. E ali, na sala apertada da nossa casa, os 5 agarrados num abraço coletivo, eu senti o peso de uma pergunta que ninguém fez em voz alta, mas que todo mundo estava pensando. A gente aguenta mais quanto tempo disso? Foi Miguel quem perguntou. Não naquela hora. Mais tarde, na hora do jantar, ele mexeu no arroz com o garfo e disse baixinho: Pai, a gente vai ter que sair daqui? Raquel olhou para mim. Lucas olhou para mim. Esther, ainda em choque, olhou para mim. E eu não soube o que responder, porque pela primeira vez eu não sabia se ficar era fé ou teimosia, se era obediência a Deus ou orgulho disfarçado de chamado. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto rachado, eu pensei: Deus, eu preciso de um sinal, qualquer coisa, porque se for para eu ficar, eu fico. Mas me mostra que isso não é em vão. Me mostra que ainda dá tempo de mudar alguma coisa aqui. E eu não sabia, mas o sinal já estava a caminho. Ia chegar no dia seguinte, na forma de um menino de 17 anos, ex-olheiro do tráfico, com um caderno na mão e uma pergunta na boca. Pastor, será que Deus ainda quer alguém como eu? E se eu te dissesse que esse menino ia ser o primeiro de muitos e que o que parecia o fim era só o começo? O menino apareceu numa sexta-feira de manhã, logo depois do culto de obreiro. Eu estava varrendo o salão da igreja quando vi uma sombra parada na porta. Levantei a cabeça e reconheci o rosto na hora. Todo mundo no alemão conhecia Negueba. 17 anos, corpo miúdo, olho esperto, sempre de boné e chinelo. Ele era olheiro. Ficava na biqueira da Rua do Valão sinalizando o movimento de polícia. Ganhava 200 por semana. Fumava, bebia, andava armado, mas nunca matou ninguém. Ainda. Ele ficou ali parado, a mão no batente da porta, sem entrar, como se precisasse de permissão. Larguei a vassoura, limpei as mãos na calça e caminhei até ele. E aí, Negueba? Ele desviou o olhar, chutou uma pedrinha no chão e falou baixo: Pastor, será que Deus ainda quer alguém como eu? A pergunta me pegou de jeito. Não foi preparada, não foi ensaiada, foi crua, real, desesperada. Eu respirei fundo e respondi a única coisa que eu sabia. Se Deus não quisesse, você não estava aqui perguntando. Ele entrou devagar, como quem entra em território inimigo. Sentou no último banco, tirou o boné, passou a mão no cabelo raspado, ficou ali, quieto, olhando para o púlpito vazio. Eu sentei do lado dele, sem falar nada, só esperando, até que ele soltou: Eu tô cansado, pá. Cansado de viver correndo, cansado de dormir com um olho aberto, cansado de ter medo de morrer todo dia, mas eu não sei fazer outra coisa. Eu não terminei a escola, não tenho currículo, não tenho nada. Quem vai me dar trampo? Quem vai confiar em mim? E ali, naquele segundo, Deus acendeu uma luz na minha cabeça. Espera aqui, eu disse. Saí correndo para cá, 3 quarteirões de distância. Entrei pela porta da cozinha onde Raquel estava lavando louça e Lucas estava mexendo no notebook. Lucas, vem comigo, agora. Ele olhou para mim, fechou o notebook e veio. A gente voltou para a igreja e Negueba ainda estava lá, sentado, quieto, esperando. Negueba, esse é meu filho Lu. Ele está desenvolvendo uma ideia que pode mudar tua vida e a de muita gente aqui no alemão. Lucas se sentou na frente de Negueba, abriu o notebook e começou a falar. Ele tinha aquele jeito empolgado de quem descobriu um tesouro e quer dividir com o mundo. Mano, eu tô estudando inteligência artificial faz uns 6 meses e eu percebi uma parada. Pequenos negócios aqui da comunidade perdem cliente porque não sabem usar tecnologia. Salão de cabelo que não tem agendamento online. Lanchonete que não faz delivery direito. Mecânico que não aparece no Google. E aí eu pensei, e se a gente ensinasse o pessoal daqui a usar IA para automatizar essas coisas? Agendamento, divulgação, atendimento, gestão. É simples, é barato e dá resultado. Negueba olhou para o notebook, depois para mim, depois para o Lucas. Mas eu nem sei mexer direito em computador, mano. Lucas sorriu. Nem precisa. A gente vai ensinar do zero. E você não vai ser aluno só. Você vai ser monitor. Porque quem melhor para ensinar os moleques da comunidade do que alguém que saiu da mesma vida que eles? Negueba ficou em silêncio, processando. E então, pela primeira vez desde que entrou na igreja, ele sorriu.
Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Vocês estão falando sério? Eu coloquei a mão no ombro dele. Mais sério do que qualquer coisa que eu já fiz na vida. Lucas começou a explicar o projeto completo. A ideia era criar uma ONG chamada IA Favela Futuro. Funcionaria no salão da igreja. 2 dias por semana, de noite. Curso básico gratuito de 3 meses. Como usar ferramentas de IA para criar posts, responder cliente, agendar serviço, montar cardápio digital, fazer orçamento automatizado, público-alvo, jovens de 14 a 25 anos, com ou sem escola completa, com ou sem passagem pela polícia. A única exigência, querer sair da vida do crime e construir um futuro honesto. Mas professor, curso, isso custa grana, né? Negueba perguntou. Lucas balançou a cabeça. Eu dou as aulas, de graça, e tem um monte de ferramenta de IA que é gratuita. A gente só precisa de internet boa e uns notebooks emprestados. Já consegui 4 doados de uma empresa que eu fiz trabalho. Falta mais uns 6, mas a gente começa com o que tem. Negueba olhou para mim. E o rato? Ele não vai deixar. Eu respirei fundo. Deixa o rato comigo. A gente não vai pedir autorização. A gente vai fazer. Naquele mesmo dia, Lucas montou um cartaz à mão, colou na porta da igreja. Curso gratuito. Inteligência Artificial para Pequenos Negócios. Inscrições abertas. Zé Carlos ajudou a espalhar a notícia. No domingo seguinte, no culto, eu anunciei do púlpito. Falei sobre segunda chance, sobre Deus que não desiste de ninguém, sobre tecnologia sendo ponte e não abismo, sobre futuro sendo possível, mesmo no alemão. E no final, convidei Negueba para frente. Ele subiu, tremendo, e disse apenas uma frase no microfone. Se Deus deu uma saída para mim, Ele pode dar para você também. 7 jovens se inscreveram na primeira semana. 3 eram ex-olheiros. 2 tinham passagem por tráfico. 1 tinha tornozeleira eletrônica. Uma era menina, 16 anos, grávida, largada pelo namorado traficante. Lucas não perguntou o passado de ninguém. Só pegou o nome, o número e marcou a primeira aula para quarta-feira seguinte. Mas enquanto a semente do futuro começava a brotar, Dona Teresa apareceu na minha casa numa terça à noite. Ela chegou sem avisar. Entrou, sentou na cadeira da cozinha e disse com aquela voz de profeta que não admite discussão: Daniel, o inimigo vai tentar abortar esse projeto. Eu vi em oração. Vai ter retaliação, vai ter pressão, vai ter ataque direto. E se a gente não vigiar e jejuar, isso não vai para frente. Raquel, que estava fazendo café, virou e disse: então a gente jejua. Dona Teresa convocou um jejum coletivo de 3 dias. Só água, só oração. Começou na quinta, terminou no sábado. 23 pessoas aderiram. Entre elas, Negueba. Ele nunca tinha jejuado na vida. No segundo dia, ele passou mal, ficou tonto, mas não desistiu. E no sábado à noite, quando quebramos o jejum juntos no salão da igreja com sopa e pão, ele disse algo que ficou marcado. Pela primeira vez na vida, eu senti que eu não tô sozinho. Mas o que Dona Teresa tinha visto em oração estava prestes a se confirmar. Na segunda-feira, uma semana antes da primeira aula da ONG, o rato apareceu de novo. Dessa vez, não veio sozinho. Veio com 6 homens armados. E não veio para conversar. Veio para deixar um recado. Veio com uma proposta que ele chamou de parceria, mas que todo mundo sabia que era extorsão. Ele entrou pela porta da igreja em plena luz do dia, pisando forte, sorriso de deboche no rosto. Zé Carlos tentou barrar, mas foi empurrado para a lateral. Raquel estava lá dentro, organizando o salão para a aula piloto. Ela ficou em pé, firme, olhando nos olhos do rato sem recuar 1 milímetro. Ele parou na frente dela, tirou um envelope grosso do bolso e jogou em cima da mesa. 10 mil. Doação para a ONG de vocês. Só quero uma coisinha em troca. Meu nome no projeto. E uma foto para a rede social. Raquel nem piscou. Não. O sorriso dele sumiu. Ele deu um passo para frente. Não? Raquel cruzou os braços. Não. Esse projeto é de Deus. Não precisa de dinheiro sujo. Eu cheguei nesse momento vindo da rua. Vi a cena. Senti o sangue ferver. Entrei. Fiquei do lado da minha esposa. E repeti. Não. O rato me olhou de cima a baixo, cuspiu no chão e disse baixo, perigoso: vocês vão se arrepender. E saiu. 3 horas depois, cortaram a luz do salão comunitário onde ia funcionar a ONG. Não foi acidente. Foi recado. Lucas, mesmo assim, montou os notebooks na bateria. A primeira aula ia acontecer com ou sem luz, com ou sem autorização. Porque a gente tinha aprendido uma coisa: quando Deus abre porta, ninguém fecha. E quando Deus chama, a gente obedece. Nem que custe tudo, mas eu ainda não sabia o preço real que a gente ia pagar. A luz voltou 2 dias depois. Não porque o rato teve misericórdia. Voltou porque seu Valdir, o dono da padaria, que tinha um primo eletricista,
Deu um jeito de puxar um gato da rede e religar o salão por conta própria. Mas o recado tinha sido dado, e a resposta da gente também. A primeira aula da ONG e a Favela Futuro aconteceu na quarta-feira seguinte, 7 da noite, com 11 jovens sentados em cadeiras de plástico, olhos fixos no projetor improvisado que Lucas montou na parede. Eu fiquei na porta vigiando. Zé Carlos ficou na outra ponta da rua, discreto, de olho em qualquer movimentação estranha. Raquel estava dentro, servindo café e biscoito de polvilho que Dona Teresa fez. E Lucas, meu filho de 19 anos, com um notebook velho no colo e uma empolgação de quem descobriu o sentido da vida, começou a ensinar. Galera, inteligência artificial não é robô, não é filme de ficção, é ferramenta, e ferramenta serve para construir. Hoje vocês vão aprender a montar um sistema de agendamento automático para salão, barbearia ou qualquer negócio. Em meia hora, vocês vão ter algo funcionando. Negueba estava sentado na primeira fileira, caderno aberto, caneta na mão, anotando cada palavra. Do lado dele, uma menina chamada Jéssica, 16 anos, barriga de 6 meses, que tinha vindo porque queria abrir um delivery de marmita e não sabia nem como fazer post no Instagram. Atrás, 2 moleques gêmeos, Gabriel e Rafael, ex-olheiros, que tinham largado a biqueira uma semana antes e estavam dormindo na casa da avó com medo de retaliação. E no fundo, encostado na parede, um rapaz de 23 anos, chamado Tiago, tornozeleira no tornozelo, condenado por tráfico, cumprindo regime aberto, que apareceu sem avisar e perguntou se podia assistir mesmo sendo marcado. Lucas não hesitou. Aqui não tem marcado. Aqui tem gente que quer futuro. E começou a aula. Meia hora depois, Jéssica tinha montado o primeiro cardápio digital dela. Gabriel e Rafael tinham criado um perfil profissional para oferecer serviço de entrega. Tiago tinha configurado um chatbot simples de atendimento. E Negueba tinha os olhos brilhando. Ele levantou a mão no meio da aula e disse: Mano, eu nunca soube que eu era capaz de fazer isso. Eu estava na porta, vendo aquilo, e pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. Não esperança de que o problema ia sumir, mas esperança de que Deus estava fazendo algo maior do que eu conseguia enxergar. Até que eu vi o carro preto parar na esquina. Vidro, fumê, som desligado, parado, só observando. Meu estômago apertou. Zé Carlos me viu olhando e fez sinal discreto com a mão. Calma, deixa comigo. Ele atravessou a rua, devagar, fingindo que ia comprar cigarro na banca. O carro ficou mais 2 minutos. E foi embora. A aula terminou às 9 da noite. Os jovens saíram animados, conversando, trocando número para formar grupo no WhatsApp. Lucas ficou desmontando o equipamento. Raquel recolhia as xícaras. Negueba veio até mim antes de sair e disse: Pastor, eu quero trazer mais gente. Tem uns mano que tão na pista ainda, mas tão cansado. Será que dá? Eu coloquei a mão no ombro dele. Dá. Traz todo mundo que quiser sair. A porta tá aberta. Mas no domingo seguinte, o rato apareceu de novo. E dessa vez, foi público. Foi calculado. Foi humilhação estratégica. Ele entrou no meio do culto. Não sozinho. Com 4 homens armados. E com uma câmera de celular filmando. Ele subiu até o púlpito. Interrompeu minha pregação. Tirou um envelope enorme do bolso. E disse alto, para todo mundo ouvir: Pastor Daniel, eu vim aqui trazer uma doação de R$ 15.000 para essa igreja abençoada, para a obra de Deus, para a reforma, para a ONG, para o que vocês quiserem, porque eu amo essa comunidade e quero ver ela crescer. O salão ficou em silêncio. Todas as 100 pessoas que estavam ali me olhando, esperando. O rato esticou o envelope na minha direção. Sorriso largo, câmera apontada. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Se eu recusasse, na frente de todo mundo, ele ia espalhar que eu era soberbo, que rejeitava ajuda, que preferia ver a igreja quebrada do que aceitar apoio da comunidade. Se eu aceitasse, ele ia postar o vídeo, ia cravar a marca dele na igreja, e a partir dali, tudo que a gente fizesse teria o nome dele colado. Respirei fundo, olhei para o envelope, olhei para Raquel sentada na primeira fileira, os olhos firmes me dando força. Olhei para Dona Teresa, que fechou os olhos e sussurrou uma oração. Olhei para os jovens da ONG, sentados no fundo, esperando para ver se o pastor que pregava coragem ia ter coragem de verdade. E então, eu falei, alto, claro, sem medo. Deus não precisa de dinheiro sujo para sustentar a obra dele. Essa igreja vai continuar de pé porque Deus sustenta, não porque homem banca. Então eu agradeço a oferta, mas não aceito. E peço, com todo respeito, que o Senhor saia. Agora. O sorriso dele morreu. A câmera continuou filmando. Ele guardou o envelope devagar,
olhou para mim com aquele olhar de quem acabou de riscar um nome na lista dos mortos e saiu. Os 4 homens armados o seguiram. A porta bateu, o silêncio pesou. E então, Dona Teresa levantou da cadeira, começou a bater palma e gritou: "Glória a Deus!" O salão inteiro explodiu em palmas, gritos, aleluias. Mas eu sabia que aquilo não era vitória. Não ainda. Era declaração de guerra. 3 horas depois, cortaram a luz de novo. Dessa vez, não só do salão, da igreja inteira, e picharam a parede de novo. Mas agora não era só uma frase, eram 3. Respeita quem manda. Pastor metido vai cair. Última chance. Raquel leu as pichações comigo de mãos dadas, em silêncio. Até que ela virou para mim e disse: "Daniel, o que a gente faz agora?" E eu não tinha resposta, só tinha fé. Fé frágil, trêmula, mas fé. Então eu disse: "A gente ora, e a gente continua." Mas lá no fundo, eu sabia que o pior ainda estava por vir. Porque quando você mexe com o sistema não perdoa. E o que aconteceu na semana seguinte quase acabou com tudo. Quase. Sandra apareceu numa terça-feira de tarde, na cantina da igreja, quando Raquel estava preparando sopa para distribuir na comunidade. Ela não veio para o culto, não veio pedir oração. Veio porque tinha fome. Fome de comida e fome de algo que ela nem sabia nomear ainda. Raquel a viu entrar pela porta lateral, magra demais, blusa de alça surrada, short jeans velho, chinelo de dedo gasto, cabelo preso num rabo de cavalo desfeito e nos braços 2 manchas roxas, recentes. Raquel conhecia Sandra de vista. Todo mundo no Alemão conhecia. Ela era a menina que tinha virado mulher do Catatal, um gerente da Boca do Grotão. Sandra não escolheu, foi herdada. O pai dela, que era soldado do tráfico, tinha morrido num acerto de contas 6 anos atrás, quando ela tinha 12. A mãe sumiu logo depois, vencida pelo crack. Sandra ficou sozinha. Morou com uma tia por um tempo, até a tia morrer de diabetes. E então, aos 16 anos, Catatal a marcou. Disse que ela era responsabilidade dele agora. Disse que ele ia proteger ela. Mas proteção, na linguagem do tráfico, é só outro nome para posse. Sandra pegou um prato de sopa, sentou no canto da cantina, longe de todo mundo, e comeu devagar, a cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. Raquel terminou de servir os outros, limpou as mãos no avental, pegou uma cadeira e sentou na frente dela. Não falou nada, só ficou ali, em silêncio, esperando. Sandra levantou o olhar, os olhos cansados demais para a idade que tinha, e sussurrou: "A sopa tá boa." Raquel sorriu. "Fico feliz que você gostou." Silêncio de novo, até que Raquel perguntou, suave: "Você tá bem?" Sandra desviou o olhar. "Tô." Mas o corpo inteiro dela gritava ao contrário. Raquel não insistiu, só ficou ali, presente. E foi aí que aconteceu. A bolsa de Sandra, velha e rasgada, escorregou do ombro dela e caiu no chão. O zíper abriu, e de dentro caiu um caderno, pequeno, de capa rosa, surrado, com marcas de mão suada nas bordas. Raquel se abaixou, pegou o caderno e, quando ia devolver, viu que ele estava aberto, e na página, escrito com caneta azul, letra miúda e caprichada, tinha uma lista: curso de cabelo, técnicas de IA para salão, tirar CNH, ter nome limpo, sair. Sandra arrancou o caderno da mão de Raquel com um movimento brusco, os olhos arregalados, assustados, quase em pânico. "Isso é meu." Raquel levantou as mãos. "Calma, eu sei. Desculpa, não era para eu ter visto." Mas ela tinha visto. E agora não conseguia desviar o olhar daquela menina de 18 anos, com sonhos escritos num caderno escondido. Sonhos que ela nem ousava falar em voz alta. Sandra guardou o caderno na bolsa, levantou da cadeira e ia sair, quando Raquel segurou o braço dela, devagar, sem forçar. "Sandra, espera." A menina parou, mas não virou. Raquel continuou: "Eu vi o que você escreveu, e eu quero que você saiba uma coisa. Esses sonhos não são impossíveis. Eles são reais, e você pode conquistar eles." Sandra virou, os olhos cheios d'água. "A senhora não sabe nada sobre mim." Raquel segurou firme, mas com carinho. "Eu sei que você tá presa. Eu sei que você acha que não tem saída. Eu sei que você sofre, e eu sei que você tá cansada. Mas eu também sei que Deus não te esqueceu, e que ainda dá tempo." Sandra soltou um riso amargo, curto, dolorido. "Tempo? Eu não tenho tempo. Eu não tenho nada. Eu sou propriedade, tia. Propriedade. Eu não saio quando eu quero. Eu não vou onde eu quero. Eu não sou ninguém." Raquel apertou o braço dela com mais força. "Você tem nome. Você tem CPF. Você tem dignidade. E isso ninguém pode tirar de você.
Nem ele. Sandra soltou um soluço abafado e cobriu o rosto com as mãos. Raquel a puxou para um abraço. Sandra resistiu por um segundo, mas então desabou. Chorou. Chorou alto, sem controle, o corpo inteiro tremendo, e Raquel segurou. Segurou firme, como mãe segura filha, como igreja segura ovelha perdida. Quando Sandra se acalmou, Raquel assentou de novo, puxou uma cadeira para perto e começou a falar. Não com discurso pronto, não com versículo decorado, mas com verdade crua e prática. Sandra, eu não vou te enganar. Sair não é fácil, mas é possível. Existe uma rede, defensoria pública, casa de passagem, medida protetiva, assistência social. A gente conhece gente que ajuda meninas na sua situação. A gente pode te tirar daqui viva, te colocar em outra cidade, te dar uma chance de recomeçar. Trabalho, estudo, moradia. Tudo certinho, tudo legal. Sandra balançou a cabeça, desesperada. Ele não vai deixar. Se ele souber que eu tentei sair, ele me mata. Ou manda alguém me matar, ou mata alguém que eu amo só para me punir. Eu conheço como funciona. Eu vi isso acontecer. Raquel não negou, não minimizou, só falou a verdade. É perigoso, muito perigoso, mas ficar também é, e você sabe disso. Sandra olhou para o chão, mordendo o lábio. Raquel continuou. A gente não vai te forçar. A decisão é sua, mas se você decidir que quer tentar, a gente vai estar aqui, e a gente não vai te largar no meio do caminho. Sandra limpou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e disse baixinho. Eu preciso pensar. Raquel assentiu. Pensa, ora, e quando estiver pronta, me procura. A qualquer hora, de dia, de noite, madrugada, eu atendo. Sandra levantou, pegou a bolsa e, antes de sair, virou e disse algo que ficou ecoando na cabeça de Raquel por dia. E se Deus desistiu de mim? E se eu fiz coisa demais? E se eu sou suja demais? Raquel levantou, caminhou até ela, segurou o rosto dela com as duas mãos e olhou fundo nos olhos. Sandra, escuta o que eu vou te dizer. Não existe suja demais para Deus. Não existe longe demais. Não existe tarde demais. Jesus morreu por você. Não pela versão arrumada de você. Pela você de agora. Quebrada, machucada, perdida. Ele te quer e ele te ama. E ainda dá tempo. Sandra engoliu seco, acenou com a cabeça e saiu. Raquel ficou parada na cantina vazia, as mãos tremendo, o coração apertado. Ela sabia que aquela conversa tinha plantado uma semente. Mas também sabia que sementes levam tempo para brotar e que, às vezes, o inimigo arranca a semente antes dela criar raiz. Naquela noite, Raquel me contou tudo. A gente orou juntos. Pedimos proteção para Sandra, pedimos sabedoria, pedimos coragem e pedimos que Deus abrisse uma porta, porque a gente sabia que sem Deus, aquela menina não ia sair viva e sem a gente, ela ia morrer tentando. Mas o que a gente não sabia é que a porta ia se abrir da pior maneira possível, que ia precisar de sangue para Sandra acordar, que ia precisar de tragédia para ela entender que não dava mais para ficar, e que quando ela finalmente decidisse sair, a gente ia ter menos de 24 horas para tirar ela do alemão antes que a máquina do tráfico engolisse ela de vez. Mas antes disso acontecer, a comunidade inteira ia pegar fogo, literalmente, e eu ia ter que escolher entre salvar a igreja ou salvar vida. E se eu te dissesse que a resposta dessa escolha mudou tudo? A operação começou às 5 da manhã de uma quinta-feira, sem aviso, sem negociação. Caveirão subindo a rua principal, helicóptero cortando o céu ainda escuro, polícia descendo de fuzil em punho, gritando ordem que ninguém conseguia entender direito no meio do barulho. Eu acordei com o som. Raquel também. A gente se olhou na cama e, sem precisar falar, sabia. Era hoje. O dia que a gente tinha medo que chegasse. O dia em que o alemão ia virar praça de guerra de novo. Miguel entrou correndo no quarto, os olhos arregalados, tremendo. Pai, o que está acontecendo? Esther apareceu logo atrás, pálida, ainda de pijama. Lucas já estava na janela tentando ver alguma coisa pela fresta da cortina. É operação grande, ele disse, a voz tensa. Muito grande. Tem blindado na rua do Valão. Tem sniper no prédio da escola. Raquel puxou Miguel e Esther para perto dela, abraçou os dois e começou a orar baixinho. Eu me vesti rápido, calcei o tênis e disse, eu vou para a igreja. Raquel me segurou pelo braço. Daniel, não. Fica aqui com a gente. Eu beijei a testa dela. A igreja precisa estar aberta. Sempre teve gente correndo para lá quando começa tiroteio. Se eu não abrir, vão morrer na rua. Lucas levantou. Eu vou com você. Raquel ia protestar, mas ele já tinha calçado o tênis também. A gente saiu juntos, pai e filho, pela viela vazia, o cheiro de pólvora já no ar.
O barulho de tiro ainda longe, mas se aproximando. Chegamos na igreja e Zé Carlos já estava lá, abrindo o portão, as mãos tremendo na chave. Pastor, isso tá feio. Já tem tiroteio pesado lá em cima. E dizem que tem informante. Alguém entregou o ponto de droga, entregou o esconderijo, entregou o nome. O bicho vai pegar. A gente entrou, acendeu todas as luzes, abriu todas as portas e esperou. Não demorou 5 minutos. A primeira pessoa a entrar foi Dona Maria, vizinha da igreja, arrastando a neta de 3 anos pela mão, chorando. Pastor, me deixa ficar aqui? Minha casa tá na linha de tiro. Eu abracei ela, peguei a menina no colo, sentei as duas no banco. Fica o tempo que precisar. E então começou, um atrás do outro, mãe com filho no colo, velho de bengala, jovem ensanguentado que tinha levado tiro de raspão na perna, mulher grávida com contração, criança perdida chorando por causa da mãe. Em meia hora, a igreja estava lotada, mais de 60 pessoas, umas orando, outras chorando, outras em silêncio, olhar perdido, esperando o inferno lá fora passar. Lucas montou um posto de primeiros socorros improvisado na cozinha. Raquel tinha chegado correndo com Esther e Miguel, trazendo gaze, álcool, água, coberta. Zé Carlos trancou o portão por dentro e ficou de vigia. Negueba apareceu sujo de terra, o joelho ralado, ofegante. Ele tinha se jogado no chão quando a rajada de fuzil passou perto dele. Pastor, tem moleque baleado lá na Rua da Paz. Uns 15 anos. Tá sozinho. Ninguém consegue chegar nele. Eu olhei para Zé Carlos. Ele balançou a cabeça. Não dá, pastor. É suicídio. Mas eu não conseguia. Não conseguia ficar ali sabendo que tinha uma criança morrendo a 3 quarteirões de distância. Peguei uma bandeira branca, um lençol velho que estava no armário, amarrei num cabo de vassoura e saí. Lucas gritou. Pai, não! Mas eu já estava na rua. Andei devagar, a bandeira branca erguida gritando. Sou pastor! Vou buscar um ferido! Sou pastor! O tiroteio tinha parado por uns segundos. Silêncio tenso. Virei a esquina e vi o menino. Caído de lado na calçada, a camisa encharcada de sangue, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Me ajoelhei do lado dele, larguei a bandeira, botei a mão no pescoço dele procurando pulso. Fraco, muito fraco. Fica comigo, moleque, fica comigo. Eu tentei levantá-lo, mas ele era pesado demais. Até que senti 2 mãos me ajudando. Era Zé Carlos. Ele tinha vindo atrás de mim. A gente carregou o menino juntos, um de cada lado, de volta para a igreja. Quando chegamos, Lucas já tinha improvisado uma maca com 2 cadeiras e um cobertor. A gente deitou o menino ali, Raquel rasgou a camisa dele, Lucas tentou estancar o sangue. Dona Teresa se ajoelhou e começou a orar alto, a voz firme, autoritária, como se estivesse dando ordem para a morte recuar. O menino abriu os olhos, me olhou e sussurrou com dificuldade. Pastor, eu vou morrer. Eu segurei a mão dele, apertei com força e menti de novo. Não, você não vai morrer. Deus não trouxe você até aqui para morrer agora. Mas eu não tinha certeza. Ninguém tinha. A gente só tinha fé. E fé, naquele momento, era a única coisa que nos mantinha de pé. O tiroteio voltou. Mais forte, mais perto. A igreja tremia com o barulho. Crianças choravam. Mulheres gritavam. Homens oravam em voz alta tentando abafar o medo. E então, no meio do caos, eu vi Sandra. Ela tinha entrado sem ninguém perceber. E estava agachada no canto do salão, abraçada com os próprios joelhos, o rosto escondido, o corpo inteiro tremendo. Raquel a viu também. Largou o que estava fazendo, foi até ela, se agachou do lado e abraçou. Sandra levantou o rosto, os olhos vermelhos, e disse algo que eu ouvi de longe, mas que cortou minha alma. Eu não quero esse fim. Eu não quero morrer assim. Raquel segurou o rosto dela. Você não vai. A gente vai te tirar daqui. Eu prometo. E Sandra, pela primeira vez, não recuou, não negou, só acenou com a cabeça, lágrimas descendo, e sussurrou. Eu quero sair. O tiroteio durou 3 horas, 3 horas de inferno. Quando finalmente parou, o silêncio era quase tão assustador quanto o barulho. A gente abriu a porta da igreja devagar, fumaça subindo de vários pontos da comunidade, cheiro de borracha queimada, vidro estilhaçado, sangue na rua, e mães. Mães correndo, mães gritando o nome de filho, mães caindo de joelhos. Eu saí e vi 4 corpos estendidos na praça. Jovens, todos jovens. O mais velho não devia ter 20. O mais novo parecia ter 14. Eu caí de joelhos ali mesmo, no meio da rua, e chorei. Chorei alto, sem vergonha, sem controle, porque eu conhecia aqueles meninos. Eu tinha pregado para ele, tinha oferecido saída para ele, tinha dito que Deus ainda queria ele.
mas eles não acreditaram. E agora estavam mortos. E eu sentia que tinha falido, que minha igreja tinha falido, que Deus tinha falhado. Ou que eu tinha falhado Deus. Zé Carlos me levantou. Pastor, tem gente precisando de você. Levanta. Mas eu não conseguia, até que senti uma mão pequena na minha. Olhei para o lado e era a neta de Dona Maria, a menina de 3 anos. Ela me olhou com aqueles olhos inocentes e disse: Tio, não chora. Jesus está aqui. E aquilo me quebrou. E ao mesmo tempo me ergueu. Levantei, limpei o rosto, respirei fundo e voltei para dentro da igreja. As pessoas ainda estavam lá, assustadas, traumatizadas, mas vivas. E eu sabia que Deus estava me chamando para algo. Algo que eu ainda não entendia completamente, mas que eu ia ter que obedecer, mesmo que custasse tudo. Porque naquela noite, depois que todo mundo foi embora, depois que a gente enterrou o silêncio e o luto, eu me ajoelhei de novo no púlpito vazio e ouvi a voz de Deus clara, como nunca tinha ouvido antes. Amanhã você vai pregar, na praça, no meio do fogo, e eles vão te ouvir. E se eu te dissesse que essa pregação salvou mais vidas do que qualquer operação policial jamais salvou? Não dormi naquela noite. Não consegui. Fiquei sentado no púlpito vazio da igreja, a luz fraca da lâmpada piscando no teto, o silêncio pesado como pedra no peito. Raquel tinha levado as crianças para casa, trancou tudo, colocou eles para dormir mesmo sabendo que ninguém ia dormir de... Zé Carlos tinha ido embora depois de varrer o sangue da porta. Lucas tinha ficado comigo até meia-noite, tentando conversar, mas eu não tinha palavras. Ele desistiu, me abraçou e foi embora também. E eu fiquei sozinho. Eu e Deus. Ou pelo menos, eu esperava que Deus estivesse ali, porque naquele momento eu não sentia nada, nem presença, nem paz, nem direção, só vazio. Um vazio frio, cortante, que subia do estômago e apertava a garganta. Eu olhava para as cadeiras vazias e via os rostos, via os 4 meninos estendidos na praça, via o sangue seco na calçada, via as mães de joelhos gritando, via Sandra encolhida no canto, tremendo, via Esther presa no tiroteio, via Negueba correndo com o joelho ralado, e a pergunta martelava na minha cabeça, insistente, cruel, sem resposta. Pra que, Deus? Pra que eu tô aqui? Pra ver criança morrer? Pra ver mãe chorar? Pra pregar esperança que não chega? Abri a Bíblia, Neemias 4, o capítulo que eu tinha pregado antes do rato aparecer. Li de novo. E aconteceu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos disso, Deus desfez o conselho deles, e todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Fechei a Bíblia, porque aquilo não fazia sentido. Os inimigos não tinham recuado, o conselho deles não tinha sido desfeito, a obra não tinha continuado. Pelo contrário, a obra estava sangrando, a obra estava morrendo. E eu estava cansado, cansado de lutar, cansado de resistir, cansado de acreditar. Levantei do púlpito, andei até a janela lateral, olhei para a rua vazia. Ainda dava para ver fumaça subindo lá do alto do morro, ainda dava para ouvir cachorro latindo, ainda dava para sentir o cheiro de pólvora no ar. E foi aí que ele voltou, o fantasma, aquela voz antiga, conhecida, que mora no fundo da minha alma desde os 14 anos. A voz que me disse quando eu era moleque que eu não valia nada, que eu era só mais um, que eu ia morrer antes dos 20. A voz que o missionário Antônio calou quando me discipulou, mas que agora, 27 anos depois, voltava para me destruir. Você não vai conseguir salvar ninguém, Daniel. Você é só um pastor de igreja pequena, de teto furado, de banco quebrado. Você não tem poder, não tem influência, não tem dinheiro, não tem estrutura. O tráfico tem fuzil, tem soldado, tem rede, tem medo a favor deles. E você? Você tem o quê? Uma Bíblia velha e uma fé que não segura nem você mesmo. Seus filhos vão crescer traumatizados, sua esposa vai envelhecer de preocupação, sua igreja vai acabar. E você? Você vai morrer aqui, sozinho, esquecido, fracassado. Eu me apoiei na parede, as pernas bambas, a visão embaçada, e pela primeira vez em anos, eu duvidei. Duvidei de tudo. Duvidei do chamado. Duvidei da vocação. Duvidei de Deus. Porque se Deus era real, se Deus era poderoso, se Deus era amor, por que ele deixava aquilo acontecer? Por que ele deixava a criança morrer? Por que ele deixava a menina ser estuprada? Por que ele deixava a mãe enterrar filho? Por que ele deixava o mal vencer, dia após dia, noite após noite, sem parar? Me joguei de joelhos no chão frio da igreja, cobri o rosto com as mãos e gritei. Gritei para Deus. Gritei com Deus. Gritei contra Deus. Por quê? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me deu essa igreja? Por que o Senhor me deu esses filhos, se era para eu ver eles sofrerem? Por que o Senhor não faz nada?
Por que o Senhor fica em silêncio? Fala a Deus. Fala alguma coisa. Me dá uma resposta. Me dá um sinal. Me dá qualquer coisa. Mas Deus não respondeu. Só silêncio, só vazio, só escuridão. Fiquei ali, prostrado no chão, sem força, sem fé, sem esperança, até que ouvi a porta da igreja ranger. Levantei a cabeça, limpei os olhos e vi Raquel entrando. Ela tinha voltado, descalça, de camisola por baixo do casaco, o cabelo solto, os olhos cansados, mas firmes. Ela caminhou até mim, se ajoelhou do meu lado e me abraçou por... Não falou nada, só segurou. E eu desabei. Desabei no colo dela. Chorei como criança. Chorei como homem quebrado. Chorei como pastor que perdeu o rumo. Raquel passou a mão no meu cabelo, devagar, e começou a sussurrar. Não era pregação, não era versículo. Era oração. Oração de esposa. Oração de guerreira. Oração de mulher que conhece o marido há 20 anos e sabe exatamente onde ele está quebrado. Senhor, segura meu marido, porque ele está no limite. Ele está no fundo. Ele está achando que falhou. Mas ele não falhou. Ele obedeceu. E obedecer dói. Obedecer sangra. Obedecer custa. Mas obedecer vale. Então segura ele. Levanta ele. Enche ele de novo. Porque sem ele de pé, a gente cai. Sem ele pregando, a gente se perde. Sem ele acreditando, a gente desiste. Ela parou. Respirou fundo. E disse a frase que mudou tudo. Daniel, ainda dá tempo. Levantei o rosto. Olhei nos olhos dela e perguntei com a voz rouca: tempo para quê? Para ver mais gente morrer? Ela segurou meu rosto com as duas mãos, firme, e disse: tempo para você fazer o que Deus mandou. Amanhã, na praça, com megafone, com lágrimas, com tudo que você tem, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ficamos ali, ajoelhados no chão frio da igreja, abraçados, em silêncio. Até que a porta rangeu de novo. Era Sandra. Ela tinha voltado também. Não sei como, não sei porquê, mas ela estava ali, de pé na porta, o caderno rosa na mão, os olhos inchados de tanto chorar. Ela deu 2 passos para dentro e disse, a voz trêmula, mas decidida: eu quero sair, agora, antes que seja tarde demais. Raquel levantou, foi até ela, segurou a mão dela. A gente vai te tirar, mas precisa ser rápido, precisa ser essa semana. Sandra balançou a cabeça. Eu sei, e eu sei que ele vai tentar me impedir, mas eu vi aquelas mães hoje, eu vi aqueles meninos mortos, e eu não quero ser a próxima, eu não quero que meu filho nasça nessa vida, eu não quero morrer sendo propriedade de bandido. Raquel arregalou os olhos. Você tá grávida? Sandra acenou. 2 meses. Ele não sabe ainda, e não vai saber, porque eu vou embora antes. Raquel abraçou Sandra, me olhou por cima do ombro dela, e eu vi nos olhos da minha esposa algo que eu conhecia bem: determinação. Aquela determinação que só mulher de guerreiro tem. Aquela determinação que move montanha quando o homem está paralisado. Eu me levantei, ainda trêmulo, ainda quebrado, mas menos perdido, porque agora eu tinha um propósito imediato. Eu tinha alguém para salvar. Eu tinha uma vida para tirar do fogo. Raquel sentou Sandra numa cadeira, pegou o celular e ligou para o Sargento Almeida. 3 da manhã. Ele atendeu no 4º toque. Raquel explicou tudo, rápido, objetivo. Almeida confirmou. Casa de passagem tinha uma vaga. Escolta podia ser feita na sexta à noite. Medida protetiva seria expedida na segunda. Mas Sandra precisava sumir antes. Precisava ficar escondida. Raquel olhou para mim. Ela fica aqui, na igreja, até sexta. Eu concordei. Sandra ia dormir no quartinho dos fundos, onde a gente guardava instrumento. Raquel ia ficar com ela. Eu ia vigiar a porta. E na sexta, a gente ia tirá-la do alemão, viva, com filho, com futuro, com esperança. Mas antes disso, eu tinha uma missão que eu não entendia completamente, mas que eu sabia, no fundo da alma, que era de amanhã. Eu ia subir numa laje, ia pegar um megafone emprestado, ia esperar o tiroteio cessar, e ia pregar com lágrima, ia pregar com sangue, ia pregar com tudo que me restava. E eu não sabia o que ia acontecer, mas Raquel tinha razão. Ainda dava tempo, sempre dava tempo, até quando parecia que não dava mais. E se eu te dissesse que o que aconteceu no dia seguinte foi o maior milagre que eu já vi na minha vida? Sexta-feira amanheceu pesada. O céu estava nublado, cinza, carregado de uma ameaça de chuva que não caía. Acordei com o corpo dolorido, os olhos inchados de tanto chorar, mas com algo diferente no peito. Não era paz, não era certeza, era rendição.
Eu tinha passado a noite inteira acordado, vigiando a porta enquanto Sandra dormia no quartinho dos fundos, e Raquel ficava sentada numa cadeira ao lado dela, acordada, orando baixinho. E em algum momento da madrugada, entre 3 e 4 da manhã, eu parei de brigar com Deus e simplesmente disse: eu vou. Não sei como, não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Às 7 da manhã, Zé Carlos apareceu com pão e café. Lucas chegou logo depois com um notebook debaixo do braço. Ele tinha passado a noite editando um vídeo curto sobre a ONG, sobre os jovens que tinham se inscrito, sobre Negueba. Ele queria mostrar para a comunidade que havia esperança, que havia caminho, que não era só morte e tiro. Dona Teresa chegou às 8, trazendo uma panela de canjica e aquele olhar de quem sabe que algo grande vai acontecer. Ela me olhou nos olhos e disse apenas: hoje é o dia, pastor. Você vai falar e eles vão ouvir. Às 9 da manhã, começou. De novo. Helicóptero, sirene, barulho de tiro lá em cima. Mas dessa vez era diferente. Não era operação policial. Era guerra interna, disputa de território, facção contra facção. 2 grupos brigando pelo controle da boca do valão. E o alemão inteiro virou campo de batalha de novo. Gente correndo, comércio fechando, escola suspendendo aula. E a igreja? A igreja abriu as portas de novo. Vieram menos pessoas dessa vez. Não porque não precisavam, mas porque muita gente estava cansada demais para correr, cansada de viver correndo, cansada de se esconder, cansada de ter medo. Eu vi nos rostos de quem entrou. Não era só pavor, era desistência. Era a morte lenta de quem não aguenta mais viver assim. E foi aí que eu entendi. Eu não podia esperar mais. Eu não podia planejar mais. Eu tinha que agir. Agora. Peguei o celular, liguei para o Sargento Almeida. Ele atendeu no segundo toque. Almeida, é o pastor Daniel. Eu preciso de um favor. Eu preciso que você me arranje um megafone. E eu preciso que você garanta que ninguém vai me matar quando eu subir naquela laje e começar a falar. Silêncio do outro lado. Até que ele disse: pastor, o senhor tá louco? No meio de um tiroteio? Eu respirei fundo. Não. Eu tô obediente. E se Deus tá mandando, alguém tem que garantir que a bala não me pegue. Almeida demorou uns segundos. Depois suspirou. Tá bom. Eu vou tentar. Mas eu não garanto nada. E se o senhor morrer, eu vou ficar muito bravo com o senhor. Eu ri. Um riso curto, nervoso. Se eu morrer, eu vou pedir desculpas lá de cima. Desliguei. Olhei para Raquel. Ela estava de pé na porta da cozinha, me olhando, sem falar nada, só me olhando. E então ela veio até mim, segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: eu vou ficar aqui com Sandra. Você vai lá fora fazer o que Deus mandou. E eu vou orar para você não morrer. Mas se você morrer, saiba que eu te amo e que você obedeceu e que isso vale mais do que... Beijei minha esposa, abracei meus filhos, despedi de Zé Carlos como se fosse a última vez e saí. O tiroteio estava intenso. Eu caminhei pela viela, encostado na parede, o coração disparado, as pernas bambas. Cheguei na pracinha em frente à igreja, o mesmo lugar onde os 4 meninos tinham morrido 2 dias atrás, o lugar onde mães ainda choravam, o lugar onde sangue ainda manchava o chão. E foi lá que eu vi, no canto da praça, encostado num poste, um megafone velho. Almeida tinha deixado lá, com um bilhete grudado: fala rápido e não seja burro. Peguei o megafone, liguei, testei, funcionava. Olhei ao redor, a praça estava vazia, mas as vielas ao redor estavam cheias. Gente nas janelas, gente nas portas, jovens armados entrincheirados atrás de muros, policiais posicionados no alto dos prédios, e todos, absolutamente todos, em silêncio tenso, esperando o próximo tiro. Subi numa laje baixa, uns 2 metros de altura, que dava visão para a maior parte da praça. Liguei o megafone de novo, respirei fundo e comecei a falar. Meu nome é Daniel Souza, eu sou pastor aqui do Alemão. Nasci aqui, cresci aqui, quase morri aqui várias vezes. E hoje eu vim falar com vocês. Não como pastor, não como líder religioso, mas como irmão, como pai, como alguém que está cansado de ver gente morrer. Minha voz ecoou pela praça vazia, pelo megafone rachado, e o tiroteio, que estava intenso segundos atrás, parou. Não sei se foi Deus, não sei se foi coincidência, não sei se foi medo, mas parou. Continuei. Anteontem, 4 meninos morreram aqui, nesse chão, onde eu tô pisando agora. Eu conhecia eles. Preguei para eles, ofereci saída para eles, mas eles não acreditaram. Acharam que não tinha jeito, acharam que o único caminho era a arma, e agora eles estão mortos, e as mães deles estão destruídas, e os irmãos deles vão crescer sem eles. E para quê? Para quê? Para defender Boca? Para ganhar respeito? Para ter poder? E cadê o respeito? Cadê o poder agora?
Cadê a vida agora? Vi movimento nas vielas, jovens aparecendo devagar, alguns ainda com arma na mão, outros de mão vazia, todos me olhando, em silêncio, esperando. Continuei, a voz começando a rachar. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que vocês não escolheram nascer aqui. Eu sei que ninguém acordou um dia e disse: eu quero ser bandido. Vocês foram empurrados, foram recrutados, foram ameaçados, foram seduzidos. Vocês foram enganados. E agora vocês estão presos. Presos numa vida que não dá futuro, que só dá caixão ou cadeia. Um dos jovens gritou de longe: e qual é a saída, pastor? Trabalhar de quê? Ganhar salário mínimo? Passar fome de novo? Eu olhei na direção dele. Não conseguia ver o rosto, mas respondi alto: a saída não é fácil. Eu não vou mentir para você. A saída dói. A saída exige renúncia. A saída exige paciência. Mas a saída existe. E a saída tá aqui, na igreja, na ONG, no curso de tecnologia que a gente está oferecendo, no trabalho honesto que a gente está ajudando a conseguir, na rede que a gente está construindo. Outro jovem apareceu mais perto. Eu reconheci. Era um dos que tinham se inscrito na ONG, mas tinha desistido depois da primeira aula. Ele gritou: pastor, e se for tarde demais? E se a gente já fez coisa demais? E se Deus não quer mais a gente? E foi aí que eu quebrei. Quebrei mesmo. A voz falhou, os olhos encheram. E eu gritei de volta, chorando: não existe tarde demais para Deus. Não existe sujo demais. Não existe longe demais. Jesus morreu na cruz por ladrão, por assassino, por prostituta, por traidor. Ele morreu por você. E ele tá aqui, agora, chamando você, dizendo que ainda dá tempo. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. E então, algo aconteceu. Algo que eu nunca vou esquecer até o dia que eu morrer. Um dos jovens, armado, fuzil no ombro, saiu de trás do muro onde estava escondido. Caminhou devagar até o meio da praça. Parou, me olhou e largou a arma no chão. Simplesmente largou. E levantou as mãos e começou a chorar. E então outro fez o mesmo. E outro, e outro. Em menos de 2 minutos, 7 jovens estavam no meio da praça, de mãos pro alto, alguns chorando, alguns tremendo, alguns em silêncio. E do alto dos prédios, eu vi policiais descendo, devagar, sem atirar, sem agredir. Só descendo. Almeida estava na frente. Ele coordenava tudo. Abordagem calma, sem violência, sem execução, rendição legal, dignidade mesmo na prisão. Desci da laje. Caminhei até os jovens, abracei cada um por um. Alguns me reconheceram. Pastor, eu fui na sua igreja quando criança. Pastor, minha mãe sempre falou do Senhor. Pastor, eu tenho medo de morrer. Eu segurei eles. Orei com eles. E quando a viatura chegou para levar eles, eu disse alto, para todos ouvir: vocês não vão ser esquecidos. A gente vai visitar vocês. A gente vai apoiar a família de vocês. A gente vai estar aqui quando vocês saírem. Vocês não estão sozinhos. Almeida veio até mim, apertou minha mão e disse baixo: pastor, o senhor é louco, mas Deus está com o senhor. Eu sorri, exausto, quebrado, mas aliviado. E então eu vi, no meio da pequena multidão que tinha se formado, Negueba. Ele estava de pé, megafone na mão. Almeida tinha trazido 2. Negueba ligou o megafone e gritou: galera, eu sou o Negueba. Eu era olheiro, eu tava na pista, mas o pastor me tirou. E agora eu tô aprendendo tecnologia. Eu tô construindo futuro. E se eu conseguir, você consegue. Vem pra igreja. Vem pro curso. Vem pra vida. E de repente, a praça que 2 dias atrás era cemitério, virou púlpito, virou altar, virou campo missionário. Pessoas saíram das casas. Mães vieram. Crianças vieram. Jovens vieram. E ali, no meio do alemão, no meio do caos, no meio da guerra, Deus fez o que só Ele sabe fazer. Transformou morte em vida. Voltei para a igreja andando devagar. As pernas mal me sustentavam. Entrei pela porta e Raquel correu até mim. Me abraçou. Chorou no meu peito. Eu vi tudo da janela, ela disse. Eu vi Deus usar você. Lucas veio atrás. Pai, eu filmei. A gente precisa postar isso. A gente precisa mostrar para o mundo que milagre é real. Zé Carlos só me abraçou, sem falar nada. Dona Teresa levantou as mãos e começou a louvar. E Sandra? Sandra estava sentada no banco da frente, o caderno rosa aberto no colo. Ela tinha escrito algo novo na primeira página. Eu me aproximei, li por cima do ombro dela. Dizia: ainda dá tempo. Para mim também. Ela levantou o rosto, me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. Pastor, eu vou sair daqui viva.
E eu vou dar um futuro pro meu filho. E eu vou voltar um dia, para contar para ele que Deus me salvou. Aquela noite, cumprimos o plano. Almeida coordenou tudo. Zé Carlos, Raquel e eu levamos Sandra até o ponto de encontro. Uma van discreta, motorista de confiança, rota segura, casa de passagem em outra cidade, bolsa de curso garantida, vaga de emprego acertada e uma rede de apoio esperando ela do outro lado. Sandra entrou na van, segurou o caderno rosa contra o peito, olhou para trás uma última vez e disse: "Obrigada por não desistir de mim", e foi embora, rumo à vida, rumo ao futuro, rumo à liberdade. E eu voltei para casa, abracei minha esposa, beijei meus filhos e finalmente dormi. Dormi sabendo que eu tinha obedecido, que eu tinha feito o que Deus mandou, que eu não tinha fugido, que eu não tinha desistido e que no final valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite em claro, cada ameaça, cada medo, valeu a pena, porque Deus não desiste. Nunca. E enquanto houver um pastor disposto a subir numa laje com um megafone rachado e pregar no meio do fogo, vai haver esperança, vai haver vida, vai haver futuro. Ainda dá tempo, sempre dá tempo. A semana seguinte foi a mais intensa da minha vida. Não pela violência, não pelo medo, mas pela esperança que se espalhou como fogo em capim seco. No sábado de manhã, um dia depois da pregação na praça, eu e Raquel fomos visitar os 7 jovens que tinham se entregado. Almeida tinha conseguido que eles ficassem todos na mesma cela, separados dos presos mais perigosos, e que recebessem atendimento jurídico adequado. Quando chegamos na delegacia, eles estavam sentados no chão, encostados na parede, conversando baixo. Quando me viram, 3 deles começaram a chorar. Um deles, o mais novo, que não devia ter mais de 16 anos, se levantou e veio até a grade. "Pastor, minha mãe veio me ver hoje cedo. Ela estava chorando, mas não era choro de tristeza. Era de alívio. Ela disse que prefere me ver vivo e preso do que morto e livre." Eu segurei a mão dele através da grade. "Ela tá certa, e você vai sair daqui. Vai cumprir sua pena com dignidade. E quando sair, a gente vai estar esperando você, com trabalho, com estudo, com futuro." Ele limpou as lágrimas com as costas da mão e acenou com a cabeça. Passamos 2 horas ali, oramos com cada um. Anotamos o nome das mães, os endereços, as necessidades. Raquel prometeu visitar as famílias. Eu prometi voltar toda semana, e Almeida, que estava de plantão, garantiu que ia acompanhar o processo de perto, sem deixar que eles fossem transferidos para presídio de facção ou que sofressem retaliação lá dentro. Quando saímos, Raquel segurou minha mão no caminho de volta e disse: "Você viu os olhos deles? Tinha esperança. Esperança de verdade." No domingo, a igreja explodiu. Não de gente nova, mas de energia. As pessoas que sempre estiveram ali, que sempre acreditaram, que sempre oraram, agora estavam vendo o resultado. Dona Teresa subiu no púlpito antes de eu pregar e disse alto, com aquela voz de trovão: "Eu profetizo que essa igreja vai mudar o alemão. Eu profetizo que daqui vão sair médicos, advogados, engenheiros, empresários. Eu profetizo que o nome de Jesus vai ser glorificado nessa comunidade e que o inferno vai ter que recuar." E a igreja toda se levantou e gritou: "Amém." Preguei sobre reconstrução, sobre Neemias que não desistiu mesmo com oposição, sobre muros que são erguidos não só com tijolo, mas com fé, com persistência, com comunidade. E no final, anunciei: na quarta-feira, às 7 da noite, começa oficialmente a primeira turma da ONG e a Favela Futuro. Quem quiser participar, é só aparecer. Não precisa saber ler direito, não precisa ter computador, não precisa ter passado limpo, só precisa querer construir um futuro honesto. 23 pessoas levantaram a mão. 23. Terça-feira de manhã, a praça onde tinha acontecido a pregação estava diferente. A comunidade tinha se mobilizado. Seu Valdir da padaria trouxe vassoura e pá. Dona Maria trouxe balde e sabão. Jovens da igreja trouxeram tinta. E juntos, eles limparam. Limparam o sangue seco. Limparam os vidros quebrados. Limparam as marcas de bala. E no muro onde antes tinha pichação de ameaça, pintaram uma frase simples, em letras grandes, azuis: "Ainda dá tempo." Quando passei por lá à tarde e vi aquilo, caí de joelhos ali mesmo, na praça limpa, e agradeci. Agradeci por cada pessoa que não desistiu, por cada mão que segurou vassoura, por cada coração que ainda acredita. Quarta-feira chegou e o salão da igreja estava lotado. 23 inscritos viraram 31. Gente que ouviu falar, gente que viu a pregação, gente que queria chance. Lucas montou o projetor, ligou o notebook e começou.
Ele não falou de não usou o termo técnico, falou simples, prático, real. Galera, inteligência artificial parece coisa de filme, mas não é. É ferramenta, e ferramenta tá aí para todo mundo usar. Hoje vocês vão aprender a criar um sistema de agendamento automático. Imagina, você tem um salão. O cliente manda mensagem no WhatsApp pedindo o horário, e o sistema responde sozinho, marca, confirma, manda lembrete. Tudo automático, tudo profissional. E isso aumenta cliente, aumenta faturamento, aumenta credibilidade. Negueba estava sentado na frente, com um notebook emprestado no colo, ajudando quem tinha dificuldade. Ele tinha mudado. Não era mais o menino de olho assustado que apareceu na igreja 3 meses atrás. Agora ele sorria, falava firme, ensinava com paciência. E quando alguém travava, ele ia até a pessoa, sentava do lado e explicava de novo, devagar, até a pessoa entender. Lucas olhou para ele no meio da aula e disse alto: Pessoal, o Negueba aqui é prova viva de que dá certo. Há 3 meses ele estava na pista. Hoje ele está ensinando vocês. Se ele conseguiu, você consegue. Jéssica, a menina grávida de 16 anos, estava sentada no fundo, a barriga já saliente, o caderno aberto, anotando tudo. Na metade da aula, ela levantou a mão. Lucas, eu quero montar um delivery de marmita, mas eu não sei nem como fazer post bonito. Lucas sorriu. Vem aqui na frente. Ela foi, tímida, e Lucas abriu uma ferramenta de IA que gera imagem. Descreve para mim o que você quer. Jéssica pensou. Quero uma marmita com arroz, feijão, bife e salada. Bem caseira, bem apetitosa. Lucas digitou. Esperou 10 segundos e a imagem apareceu na tela. Perfeito. Profissional. Jéssica arregalou os olhos. Isso aí foi feito agora? Lucas acenou. Agora. E você vai aprender a fazer sozinha. Jéssica voltou para o lugar chorando de esperança. Gabriel e Rafael, os gêmeos ex-olheiros, criaram um perfil de entregas. Montaram logo, escreveram descrição, configuraram contato. Ao final da aula, eles já tinham o primeiro cliente, uma senhora da igreja que precisava levar uma encomenda para o outro lado da comunidade. Tiago, o rapaz de tornozeleira, conseguiu configurar um chatbot básico para o dono de uma barbearia que frequentava a igreja. O dono testou ali mesmo, mandou mensagem, o bot respondeu automaticamente com horários disponíveis. O dono ficou impressionado. Rapaz, eu pago para você fazer isso para os meus amigos que têm comércio. Tiago olhou para mim, olhos brilhando. Pastor, eu vou conseguir trabalho honesto. Eu apertei o ombro dele. Vai, e vai dar certo. No final da aula, Lucas pediu silêncio. Gente, o que aconteceu aqui hoje foi o começo. Só o começo. A gente vai ter aula toda quarta e sábado. Em 3 meses, vocês vão sair daqui, sabendo usar tecnologia de ponta. Vão saber vender serviço. Vão saber construir negócio. Vão saber ter renda honesta. E mais importante, vão saber que o futuro de vocês não depende de boca de tráfico. Depende de Deus, de esforço e de comunidade. Todo mundo bateu palma. Alguns gritaram, outros choraram. E eu, no fundo do salão, olhando aquela cena, senti que valia a pena. Cada ameaça, cada noite sem dormir, cada lágrima, valia. Saí da igreja naquela noite e encontrei Zé Carlos sentado na mureta da frente, olhando para o céu. Sentei do lado dele. Ficamos ali, em silêncio, só ouvindo o barulho da comunidade, até que ele falou: Pastor, há 15 anos, quando o senhor me tirou da sarjeta, eu não acreditei que dava para mudar. Achei que era papo de crente. Mas hoje eu vi. Eu vi o que Deus faz quando a gente obedece. Eu vi o que acontece quando a igreja para de só falar e começa a fazer. Eu coloquei a mão no ombro dele. E isso é só o começo, Zé. Só o começo. Naquela mesma noite, Raquel recebeu uma mensagem no WhatsApp. Era de um número desconhecido. Mensagem de áudio. Ela abriu, colocou no viva voz. E a gente ouviu a voz de Sandra, trêmula, emocionada, mas viva. Tia Raquel, sou eu, Sandra. Eu cheguei bem. A casa de passagem é boa. Tem comida, tem roupa limpa, tem gente cuidando de mim. E eu comecei o acompanhamento psicológico hoje. A psicóloga disse que eu vou precisar de tempo, mas que eu vou melhorar. Eu queria agradecer. Agradecer por não desistir de mim. Agradecer por me tirar viva. Eu tô com medo, hein? Mas eu tô viva. E isso já é muita coisa. Obrigada. Raquel me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu abracei minha esposa e a gente ficou ali, na cozinha da nossa casa simples, chorando juntos. Chorando de alívio, chorando de gratidão. Porque enquanto a luz acendia aqui no Alemão, com jovens aprendendo tecnologia e construindo futuro, Sandra estava lá longe,
reconstruindo a vida dela tijolo por tijolo, e nós éramos parte disso. Deus tinha usado nossas mãos, nossas orações, nossa teimosia de não desistir. Mas a história ainda não tinha acabado, porque nos meses seguintes, íamos descobrir que Sandra não era a única semente brotando. Havia outra, muitas outras. E o que Deus começou naquela praça, com um megafone rachado e um pastor quebrado, estava só começando a crescer. 2 semanas depois da primeira aula, Raquel recebeu o segundo áudio de Sandra. Era de manhã. Eu estava preparando o sermão de domingo quando ouvi Raquel gritar da cozinha: "Daniel, vem aqui!" Corri, achando que era problema. Mas quando cheguei, vi minha esposa com o celular na mão, sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Ela colocou o áudio no viva voz. "Tia Raquel, sou eu de novo. Eu consegui. Consegui vaga no curso de cabeleireira. É num instituto profissionalizante aqui perto da casa de passagem. Eles têm convênio com a rede que vocês me indicaram. O curso dura 6 meses, e no final eu saio com certificado e tudo. E tem mais. A assistente social conseguiu incluir um módulo de marketing digital com IA no meu curso. Ela disse que é importante para quem quer trabalhar com estética hoje em dia. Eu nem acredito que tô falando isso, tia. Eu, fazendo curso, aprendendo profissão de verdade. Eu tô com medo de acordar e descobrir que é sonho." Raquel segurou minha mão. A voz dela tremia. "Ela tá conseguindo, Daniel. Ela tá conseguindo de verdade." Respondi o áudio na hora. Mandei mensagem de texto também, porque sabia que às vezes Sandra não podia ouvir áudio em voz alta. Escrevi: "Sandra, não é sonho. É Deus cumprindo a promessa dele na sua vida. Você vai chegar longe. A gente tá orando por você todo dia. E quando você estiver pronta, a gente quer que você venha aqui contar sua história, para dar esperança para outras meninas que estão onde você estava." 3 semanas depois, mais um áudio. Dessa vez, a voz de Sandra estava diferente, mais firme, mais segura. "Tia Raquel, Pastor Daniel, eu arrumei trabalho. Sou atendente num salão de beleza aqui do bairro. A dona é evangélica, conhece a rede de apoio e me deu uma chance. Eu ganho um salário mínimo mais comissão. Não é muito, mas é honesto. É meu. Ninguém pode tirar de mim. Eu choro todo dia quando recebo o pagamento, tia, porque é a primeira vez na vida que eu ganho dinheiro sem depender de homem nenhum, sem precisar me vender, sem precisar abaixar a cabeça. Eu trabalho, eu produzo, eu tenho valor." Naquele domingo, compartilhei a notícia com a igreja, sem dizer o nome, respeitando o sigilo de Sandra, mas contei que uma jovem que tinha saído da comunidade estava reconstruindo a vida, que tinha conseguido curso, que tinha conseguido emprego, que estava grávida e determinada a dar futuro para o filho. A igreja inteira se levantou e aplaudiu. Dona Teresa gritou do fundo: "Glória a Deus que não desiste de ninguém." E Negueba, sentado na primeira fileira, limpou uma lágrima, porque ele sabia que se Deus tinha feito por Sandra, tinha feito por ele também, e ia fazer por outro. 1 mês e meio depois, Raquel recebeu uma foto. Era o caderno rosa de Sandra, mas agora a capa estava protegida com um plástico novo, transparente, daqueles de encapar caderno de escola, e a primeira página tinha sido reescrita. No topo, com caneta azul, letra caprichada dizia: "Minhas conquistas", e embaixo, uma lista: endereço novo, Rua das Flores, 428, apto 12, matrícula no curso, 2025 a 47, emprego, salão beleza pura, carteira assinada, sim, ultrassom, 18 semanas, menino, saudável, versículo, Jeremias 29:11, "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro." Raquel ampliou a foto, leu em voz alta para mim e desabou. Chorou tanto que tive que sentar com ela no sofá e deixar ela chorar no meu ombro até cansar. Quando ela se acalmou, ela olhou para mim e disse: "Ela colocou o versículo que eu dei para ela. Ela guardou. Ela acreditou." Eu segurei o rosto da minha esposa. "Você plantou amor. Você plantou esperança onde só tinha desespero. E agora tá colhendo." 2 semanas depois, mais um áudio. Mas dessa vez, Sandra não estava sozinha. Tinha outra voz no fundo. Uma voz feminina, mais velha, rouca, mas feliz. Sandra começou: "Tia Raquel, Pastor Daniel, eu preciso contar uma coisa. Lembra que eu falei que minha mãe tinha sumido faz anos? Que eu achava que ela tinha morrido? Ela apareceu. Uma assistente social achou ela numa casa de recuperação, aqui da cidade. Ela tá limpa faz 4 meses. E ela veio me ver. A gente se abraçou e chorou tanto que a dona da casa de passagem achou que tinha acontecido alguma coisa ruim. Mas não. Era só alegria.
Alegria de mãe e filha que se reencontraram. E eu vou trazer ela para morar comigo quando eu sair da casa de passagem e alugar um lugar. A gente vai recomeçar juntas. Eu, minha mãe e meu filho. E então, a outra voz falou, tímida, mas clara. Pastor, pastora, eu não conheço vocês, mas minha filha fala de vocês todo dia. Ela disse que vocês salvaram ela, que vocês não deixaram ela morrer. Eu queria agradecer, porque se não fosse vocês, eu não ia ter minha filha de volta. Obrigada, muito obrigada. E desligou. Raquel e eu ficamos sentados no sofá da sala, o celular entre nós, em silêncio. Não tinha palavras. Só gratidão, só lágrima, só a certeza de que Deus é real, de que milagre acontece, de que vale a pena obedecer, mesmo quando dói, mesmo quando sangra, mesmo quando parece que não vai dar certo. Naquela noite, antes de dormir, Raquel orou em voz alta, deitada na cama, de mãos dadas comigo. Senhor, obrigada por Sandra. Obrigada por não desistir dela. Obrigada por usar nossas mãos para tirar ela do fogo. E eu oro, Senhor, que assim como a história dela está mudando, que outras histórias mudem também. Que outras Sandras sejam resgatadas. Que outras mães se reencontrem com filhas. Que outras vidas sejam reconstruídas. Porque o Senhor é Deus de recomeço. E ainda dá tempo. Sempre dá. Amanheci no dia seguinte com uma certeza estranha no peito. A história de Sandra era linda, era poderosa, era prova de que Deus age. Mas ela não era a única, porque enquanto Sandra reconstruía a vida a quilômetros de distância, aqui no Alemão, outras sementes estavam brotando. A ONG estava crescendo, jovens estavam mudando, famílias estavam sendo restauradas. E a igreja estava se tornando o que sempre deveria ter sido: farol no meio da escuridão, abrigo no meio da tempestade, esperança no meio do caos. E o que estava acontecendo agora, 3 meses depois daquela pregação na praça, ia provar que Deus não faz as coisas pela metade. Quando Ele começa, Ele termina. E o final? O final era muito maior do que eu jamais imaginei. 4 meses depois da pregação na praça, o Alemão estava diferente. Não era utopia, não era paraíso. Ainda tinha tiro, ainda tinha tráfico, ainda tinha pobreza, mas tinha algo novo. Tinha esperança andando pelas vielas. Tinha jovens com notebook debaixo do braço indo para a aula. Tinha mães sorrindo de novo. Tinha futuro sendo construído tijolo por tijolo, linha de código por linha de código. A igreja cresceu. De 100 pessoas, pulou para 180 aos domingos. O salão ficava apertado. As cadeiras de plástico não davam mais conta. Zé Carlos teve que improvisar bancos de madeira nos fundos. Crianças sentavam no chão na frente do púlpito. E ninguém reclamava. Pelo contrário, o aperto era sinal de vida. Era sinal de que Deus estava movendo. A ONG IA Favela Futuro foi oficialmente registrada como OCIP. Lucas cuidou de toda a papelada com a ajuda de um advogado da igreja, que se ofereceu para fazer de graça. Agora a gente podia receber doação legal, podia emitir nota, podia fazer parceria com a empresa. E as parcerias começaram a aparecer. Uma startup de tecnologia de São Paulo doou 10 notebooks usados, mas funcionando perfeitamente. Uma escola de programação ofereceu bolsas online para 3 alunos que se destacassem. Um salão de beleza da Zona Sul se propôs a contratar meninas que fizessem o curso completo de marketing digital. Negueba virou monitor oficial. Não era mais só ajudante. Ele dava aula, ensinava os módulos básicos enquanto Lucas cuidava dos avançados. E à noite, depois da aula, Negueba estudava. Ele tinha voltado para o EJA, estava terminando o ensino médio e sonhava fazer faculdade de TI. Quando ele me contou isso, os olhos brilhando, eu segurei o ombro dele e disse: "Você vai conseguir. E quando conseguir, a gente vai estar na sua formatura batendo palma." Ele sorriu aquele sorriso envergonhado de quem ainda não acredita completamente, mas está começando a acreditar. 2 turmas funcionavam agora. Uma de manhã, das 9 ao meio-dia, com 20 alunos. Outra de noite, das 7 às 10, com 25. E a lista de espera? Tinha mais 30 nomes. Jovens querendo entrar, mães querendo matricular filhos, pais querendo alternativa para o futuro das crianças. A gente não tinha estrutura para atender todo mundo, mas a gente atendia o máximo possível. E quem não conseguia entrar na turma oficial, assistia às aulas abertas que Lucas fazia aos sábados na praça, com projetor ligado na bateria e cadeiras de bar emprestadas. 15 jovens já tinham conseguido trabalho através da rede da ONG. Jéssica abriu o delivery de marmita e estava faturando R$300 por semana. Pouco, mas o suficiente para pagar aluguel do quartinho onde morava com a filha recém-nascida.
uma menina linda que ela chamou de Graça. Gabriel e Rafael viraram entregadores de aplicativo, compraram uma bicicleta elétrica usada no consórcio e agora disputavam quem fazia mais corrida por dia. Tiago, o rapaz da tornozeleira, foi contratado por uma barbearia do centro. O dono era evangélico, conhecia a história dele e deu a chance. Tiago agora gerenciava as redes sociais da barbearia, fazia agendamento automatizado e ainda cortava cabelo aos sábados para ganhar comissão extra. A igreja recebeu uma doação de placas solares de uma ONG cristã de Brasília. Eles tinham visto a história da gente nas redes sociais. Lucas tinha postado vídeos da pregação na praça e das aulas da ONG e viralizou. Não muito, mas o suficiente para chegar em gente certa. Instalaram 12 placas no teto da igreja. Agora a gente tinha energia limpa, estável e de graça, sem mais queda, sem mais gambiarra. E a economia na conta de luz foi tão grande que deu para reformar o teto. Tiramos o zinco furado, colocamos telha nova, isolamento térmico e pela primeira vez em 10 anos, a igreja não alagava quando chovia. Mas a mudança mais bonita não foi estrutural, foi simbólica. A pichação que o rato tinha mandado fazer meses atrás, aquela que dizia "respeita quem manda", foi coberta. Não com tinta simples, mas com um mural. Os jovens da ONG se juntaram, compraram tinta com o dinheiro que ganharam nos primeiros trabalhos e passaram um domingo inteiro pintando. Quando terminaram, o muro lateral da igreja tinha uma arte linda, uma favela colorida, com crianças soltando pipa, jovens sorrindo, e no centro, em letras grandes, firmes, coloridas, "Ainda dá tempo". Quando vi aquilo pronto, caí de joelhos ali na rua mesmo e chorei. Chorei porque era a resposta física, visível, palpável, de que Deus tinha virado o jogo. O que era ameaça virou promessa. O que era maldição virou bênção. O que era morte virou vida. Zé Carlos foi ordenado pastor auxiliar numa cerimônia simples, mas emocionante. Dona Teresa profetizou sobre ele. Raquel orou. Lucas tocou violão. E eu, com a mão na cabeça do meu irmão em Cristo, que 15 anos atrás dormia na sarjeta, disse: Zé, você não é mais o que você era. Você é o que Deus fez de você. E Deus fez de você um pastor, um líder, um guerreiro. Vai e pastoreia com amor, com verdade, com coragem. Ele chorou tanto que não conseguiu falar. Só acenou com a cabeça e abraçou todo mundo. Lucas foi reconhecido pela prefeitura como educador social. Recebeu um certificado oficial numa cerimônia no gabinete do secretário de assistência social. Levei Raquel, levei Esther e Miguel, e a gente bateu palma quando entregaram o papel para ele. Lucas, com 19 anos, agora tinha título, tinha reconhecimento, tinha futuro e, mais importante, tinha propósito. Raquel abriu um grupo de apoio para mulheres em situação de violência. Funcionava toda terça-noite na igreja, só com mulheres. Confidencial, seguro, com rede de apoio acionada quando necessário. 3 mulheres já tinham saído de relacionamentos abusivos com a ajuda do grupo. Uma delas levou os 2 filhos e recomeçou em outra cidade. Outra conseguiu medida protetiva e expulsou o marido agressor de casa. A terceira ainda estava no processo, mas pela primeira vez em anos, tinha esperança de que ia conseguir sair viva. Esther, agora com 15 anos, tinha mudado, tinha amadurecido. O trauma do tiroteio podia ter destruído ela, mas não destruiu, transformou. Ela decidiu que queria ser advogada, advogada de defesa de jovens em conflito com a lei. Pai, ela me disse um dia no café da manhã, eu quero defender meninos como aqueles que se entregaram na praça. Quero garantir que eles tenham direito, que tenham dignidade, que tenham chance. Eu abracei minha filha e agradeci a Deus por ter me dado uma menina com coração de justiça. Miguel, com 11 anos, virou assistente do Lucas nas aulas. Ele ajudava a preparar os notebooks, ensinava as crianças menores a mexer no mouse e já estava aprendendo programação básica. Um dia ele vai crescer, vai sair daqui, vai ser alguém, mas ele vai lembrar de onde veio e vai usar o que aprendeu para ajudar outro. E eu continuava sendo pastor, mas agora pastor de uma igreja que não tinha medo, que não se escondia, que não negociava com o mal, que enfrentava, que resistia, que transformava. E quando eu achei que Deus tinha terminado a obra, quando eu achei que já tínhamos visto tudo, Ele me mostrou que ainda faltava o final. E o final ia ser maior do que tudo que tinha vindo antes. 6 meses depois da pregação na praça, a igreja preparou um culto especial. Não era aniversário de fundação, não era festa de fim de ano. Era celebração de vida, celebração de tudo que Deus tinha feito naquele meio ano
que mudou o alemão para sempre. O salão estava lotado, mais de 200 pessoas espremidas, gente de pé encostada na parede, crianças sentadas no chão, cadeiras emprestadas da escola, e na primeira fileira, um lugar reservado, com uma placa pequena escrita à mão: Sandra. Eu não sabia se ela ia conseguir vir, não sabia se era seguro, não sabia se ela ia querer reviver as memórias desse lugar, mas Raquel tinha conversado com ela, tinha garantido segurança com Almeida, tinha organizado tudo nos mínimos detalhes, e quando a porta da igreja se abriu, 10 minutos antes do culto começar, ela entrou. Sandra, barriga de 8 meses, redonda, enorme, bonita, e do lado dela, uma senhora de cabelo grisalho, magra, mas com olhos brilhando, a mãe dela. A igreja inteira se levantou. Não porque eu pedi, ninguém pediu. Foi espontâneo, foi instinto, foi reconhecimento de milagre andando. Sandra começou a chorar antes de chegar no banco da frente. Raquel correu até ela, abraçou, segurou, e as duas ficaram ali, no meio do corredor, chorando juntas, enquanto a igreja batia palma e gritava glória. Eu desci do púlpito, fui até elas, abracei as duas e sussurrei no ouvido de Sandra: bem-vinda de volta, bem-vinda à vida. O culto começou com louvor. Negueba tocou bateria. Ele tinha aprendido há 2 meses, sozinho, vendo vídeo no YouTube, e agora era baterista oficial da igreja. Lucas tocava violão. Esther cantava no microfone, a voz firme, bonita, cheia de unção. E a igreja cantava junto, com força, com alegria, com gratidão. Cantamos: Eu sei que Deus está aqui. E não era clichê. Era verdade. Deus estava ali, no meio daquele povo simples, suado, apertado, mas feliz. Antes de eu pregar, chamei 3 pessoas para testemunhar. A primeira foi Negueba. Ele subiu no púlpito tremendo, segurou o microfone, respirou fundo e falou: Meu nome é Negueba. Eu tenho 18 anos. Há 6 meses eu estava na pista. Olheiro, armado. Eu ia morrer antes dos 19. Eu tinha certeza. Mas o pastor Daniel não desistiu de mim. A ONG me deu futuro. E hoje eu sou monitor. Eu ensino outros moleques. Eu terminei o ensino médio. Eu passei no vestibular comunitário. Eu vou fazer faculdade de TI ano que vem. E se Deus fez isso por mim, Ele faz por qualquer um. Deus é real. E ainda dá tempo. A igreja explodiu. Gritaria, palmas, choro. Negueba desceu, limpando as lágrimas, e abraçou Dona Teresa, que o apertou como se fosse neto dela. A segunda a testemunhar foi Jéssica. Ela subiu com a filha no colo, a pequena Graça de 3 meses, dormindo tranquila. Eu sou Jéssica, tenho 17 anos. Quando eu fiquei grávida, eu achei que minha vida tinha acabado, que eu ia ser só mais uma mãe solteira sem futuro. Mas a ONG me ensinou a trabalhar. Hoje eu tenho meu delivery de marmita, eu pago meu aluguel, eu crio minha filha, e eu não dependo de ninguém, só de Deus e de vocês, que acreditaram em mim. Ela desceu e foi direto pro colo de Raquel, que segurou a menina e a bebê juntas, chorando baixinho. E então, chegou a hora. Eu chamei Sandra. Ela hesitou. Olhou para a mãe. A mãe acenou, encorajando. Sandra levantou, caminhou devagar até o púlpito, segurou o microfone com as 2 mãos e começou a falar. A voz trêmula, mas firme. Meu nome é Sandra. Eu tenho 18 anos. E eu quase morri. Silêncio absoluto. Meu pai morreu no tráfico quando eu tinha 12 anos. Minha mãe sumiu no crack. Eu fui herdada por um homem que me batia, me estuprava, me tratava como objeto. Eu pensei em me matar várias vezes. Eu achava que não tinha saída, que eu ia morrer assim, propriedade de bandido, sem nome, sem futuro, sem nada. Ela parou, respirou fundo, limpou as lágrimas. Mas a pastora Raquel não desistiu de mim. Ela orou por mim. Ela me ofereceu rota de fuga. E quando eu finalmente decidi sair, vocês me tiraram. Vocês me colocaram em segurança. Vocês me deram curso. Vocês me deram trabalho. Vocês me deram vida. Sandra abriu a bolsa, tirou o caderno rosa, mostrou para a igreja. Esse caderno aqui era onde eu anotava meus sonhos escondidos. Sonhos que eu achava que nunca iam se realizar. Mas olha, ela abriu na primeira página, mostrou para a câmera que Lucas tinha montado para transmitir o culto ao vivo. Matrícula, endereço novo, emprego, carteira assinada, ultrassom do meu filho. E aqui, ela apontou para o versículo, Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo a pastora Raquel me deu, e eu decorei, e eu acreditei. E eu tô aqui,
viva, grávida de um menino que vai se chamar Daniel, por causa do pastor que não desistiu de mim. A igreja desabou, gente chorando alto, gente levantando as mãos, gente gritando glória. Sandra desceu e, antes de sentar, abraçou Raquel, abraçou a mãe e olhou para mim com aquele olhar de quem sabe que foi salva. E eu tive que sentar por uns segundos antes de conseguir subir de novo porque o peso da responsabilidade, o peso da obediência, o peso de tudo que tinha acontecido, me quebrou de novo. Mas era quebra boa, era quebra de gratidão. Preguei rápido naquele dia. Não tinha muito o que falar depois daqueles testemunhos. Só agradeci a Deus, agradeci à igreja e anunciei as novidades. A ONG e a Favela Futuro ia expandir. Já tinha convite de 3 outras comunidades: Jacarezinho, Maré e Rocinha. Empresas de tecnologia tinham oferecido parceria, iam doar equipamento e oferecer estágio remunerado para os alunos que se destacassem. A prefeitura tinha aprovado um projeto piloto de inclusão digital, que ia usar nosso modelo como referência, e 2 igrejas de outros estados queriam replicar a iniciativa nas favelas de lá. Mas o mais importante não era o crescimento, era o fruto, eram as vidas. Eram os 7 jovens que se entregaram naquela praça. 3 já tinham saído, estavam em regime aberto, frequentavam a igreja, trabalhavam honestamente. 2 estavam cumprindo pena, mas estudando dentro do presídio com material da ONG. 2 ainda aguardavam julgamento, mas recebiam visita semanal minha e de Zé Carlos. Nenhum deles tinha sido esquecido. Nenhum deles tinha sido abandonado. Eram as famílias reconciliadas. As mães que choravam agora sorriam. Os pais que tinham perdido a esperança agora viam filhos de volta. As irmãs que tinham enterrado irmãos agora tinham irmãos vivos, restaurados, reconstruídos. No final do culto, peguei o megafone. Aquele mesmo megafone rachado que Almeida tinha deixado encostado no poste 6 meses atrás. A igreja tinha reformado ele, pintado de azul, colado um adesivo escrito Voz da Esperança. Liguei o megafone, subi no degrau do púlpito e gritei com tudo que tinha dentro de mim: ainda dá tempo! E a igreja gritou de volta: ainda dá tempo! Gritei de novo: pra quem? E eles responderam: pra todo mundo! E mais uma vez, a última: e a quem pertence a vitória? E 200 vozes ecoaram: adeus! Desci do púlpito e fui direto abraçar minha família. Raquel, que tinha segurado minha mão em cada crise. Lucas, que tinha usado o dom dele para transformar vidas. Esther, que tinha sobrevivido e agora queria lutar por justiça. Miguel, que ainda era criança, mas já tinha coração de servo. Zé Carlos, meu irmão, meu guerreiro. Dona Teresa, minha mãe espiritual. Negueba, meu filho na fé. Jéssica, minha filha na fé. E Sandra, a prova viva de que Deus não desiste. Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que apagamos as luzes e trancamos a igreja, fiquei alguns minutos sozinho no púlpito vazio. Olhei ao redor. Vi as cadeiras desorganizadas, vi o chão sujo de pó, vi a parede com infiltração que ainda precisava ser consertada, vi a realidade crua de uma igreja pobre, pequena, favela, mas também vi esperança, vi vida, vi futuro, vi Deus. E então, olhei pela janela lateral e vi a praça. A mesma praça onde 6 meses atrás 4 meninos tinham morrido. A mesma praça onde eu subi numa laje e preguei com um megafone rachado. A mesma praça onde jovens largaram armas e se entregaram. E agora, a praça era outra. Tinha crianças brincando, tinha jovens da ONG conversando, tinha luz, tinha vida, tinha Deus. Fechei os olhos e orei a última oração daquele dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me usar mesmo quebrado. Obrigado por transformar morte em vida. E obrigado por me mostrar que ainda dá tempo. Sempre dá tempo. E se você que está assistindo isso agora está passando por guerra, por dor, por desesperança, eu quero que você saiba, ainda dá tempo. Ainda dá tempo para você mudar. Ainda dá tempo para você recomeçar. Ainda dá tempo para você ser livre. Porque Deus não desiste. Nunca. E enquanto houver uma igreja disposta a abrir as portas, vai haver esperança, vai haver vida, vai haver futuro. Então, eu quero te fazer um pedido. Se essa história tocou você, se ela te deu esperança, se ela te fez acreditar de novo, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Conta pra gente o que Deus está fazendo na sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque alguém precisa ouvir essa mensagem hoje.
Alguém está pensando em desistir. Alguém acha que não tem mais saída. E você pode ser o instrumento de Deus